Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um PH Cast, o podcast do Presente História. É uma alegria recebê-los aqui nesta noite agradável. Hoje, você já viu, né? Não precisa nem dizer, né? O formato está diferente e a gente fica muito contente já de começar esse bate-papo recebendo você. Vem para cá, porque hoje o papo é em dose dupla. Então a gente tem muito assunto para conversar. Mas antes da gente continuar, deixa eu dar uma boa noite para o meu parceiro. Fala, Dudu, boa Boa noite. noite, Zé. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Iniciando hoje aqui o programa de número 33, não é, Zé? 33, aí, idade de Cristo, né? Pois é. Mas a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa Isso. live. Hoje a gente vai ter um bate-papo interessante. E antes da gente começar, acho que é bom falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos agradecer quem apoia esse canal, já deixando aquele velho recado, né? Olha, tá vendo esse projeto aqui? Um projeto que é cultural, é educativo, é histórico. Quer participar, quer a sua marca aqui? Chama a gente aí para você ajudar, trazer pessoas relevantes como nós teremos aqui nesta noite. Vamos lá, queremos agradecer primeiramente Casa das Iscas. É o seguinte, ó, você quer pescar agora na cidade de Tuiutaba, além de ser a melhor loja com equipamentos para pescaria, tem duas unidades. Tem a principal, que é na 16, e agora na Avenida Sírio-Libanesa, na antiga 17A, ali os nossos queridos amigos Joel, a Suelen, estão com a loja lindíssima, com espaço mais amplo, e você, claro, tem os melhores produtos naquele local. Casa das Iscas, da 16, leva até você artigos para pescaria, isca viva e, sem dúvida nenhuma, você será muito bem atendido. Casa das Iscas, da 16. Vamos agradecer também o pessoal da Educart. Então, se você tem aí a impressora, se você tem notebook, se você precisa de manutenção e também de serviços de gráfica, você vai encontrar na Educart. Se você tem interesse em alugar impressoras, alugar notebooks, além das manutenções, eles também prestam esse serviço. E você pode estar entrando em contato com eles ali pelo seu Instagram e também acompanhar o trabalho que eles fazem, que é bem legal, não é, Zé? Isso mesmo, Educart, nosso amigo Lino, Júnior, né, mandando sempre um abraço para ele. Sim. A gente também quer agradecer JT Design, que é os nossos parceiros, já está ficando de longa data, né? Uma parceria que sempre presenteia os nossos convidados, convidadas, com um artigo de decoração, né, uma homenagem. Então, você que procura aí fazer um trabalho personalizado, MDF, acrílico, qualquer material, eles ali na JT Design têm esse trabalho que é excepcional na cidade de Tuiutaba. Então, JT Design são os nossos parceiros, a gente agradece demais. Vamos agradecer também o pessoal da Som Music e locações, né? Você quiser fazer a sua festa e quiser alugar aí aparelho de som, mesa de som, se você quiser alugar iluminação, máquina de fumaça, photobooth, Photobooth, né, Zé? Photobooth O agora. que é o photobooth, Zé? Photobooth é aquela foto 360. Você fica ali e vê você 360 graus. Isso. E também eles têm agora drone, não é, Zé? Drone, é verdade. Em Isso aí. parceria com o Parceria com o Presente História. História. Precisou de, com a parceria nossa aí, ó, fechou com a gente, você vai ter imagem de drone na sua Você empresa, vai olha ter aí. imagem de drone. Então, fecha com o Presente História, você tem o drone aí para filmar a sua empresa e o seu empreendimento. Som Music, locações, você pode entrar em contato com eles também olhando no Instagram e eles vão te atender ali, o Luiz e o Onildo. Um abraço aí para os dois. Isso mesmo. Além disso, nós temos que agradecer agora a Fênix Conveniência, ali na rua Clorinda Martins Tavares. Você que procura diferentes artigos para suas necessidades diárias, ali na Fênix Conveniência, da família deles para a sua família, você será muito bem atendido. E logo, logo, nós temos aí um festival que é promovido pela empresa Fênix, né, que é o Rock and Beer Festival, né, que o Presente História faz uma cobertura à la MTV, viu, Dudu? Verdade, a gente vai estar lá. Entrevista, cobertura e tal, o negócio é bruto. Esse ano a nossa cobertura vai ser melhor que a do Vai ano ser passado. melhor ainda, viu? Vai. Então, Presente História DM Produções, cobertura lá na Rock and Beer Festival. Quem mais? Vamos agradecer também os docitos da Emily, patrocinador nosso aí. Então, se você quiser doces para sua festa, doces artesanais, pão de mel, donuts, que mais, Cake Donuts. Cake Donuts, você pode estar entrando em contato com as meninas aí, dá uma olhada no Instagram delas, vê o trabalho que elas fazem aí. Elas fazem trabalhos pro Dia dos Namorados, pro Dia dos Pais, Páscoa, Natal. Então você vai ver, talvez você quer alguma coisa personalizada aí para sua festa, entre em contato com elas e faça um orçamento, docitos da Emily,
E a gente agradece aí a todos os nossos patrocinadores. Isso, hoje deixa eu só agradecer desde já. Segura aí, Dudu. Olha aqui, ó. Nós temos um agradecimento especial, gente. Postei lá no Instagram, mas vou repetir aqui. Olha que bacana, né? A Patrícia, a Paty, que também é professora, é nossa parceira aí na área da educação. Ela mandou esse mimo aqui para nós, né? Que é uma paçoca cremosa em homenagem à festa junina e tudo mais, temático. E, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz de receber. Ela falou, ó, vou mandar para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. E depois, se você quiser saber mais, entre em contato, que a gente passa o contato da Patrícia e vocês resolvem se ela quiser fazer para vender, né? Então, ali, ó, tá aí, ó, presenteou o presente história, Dudu, que bacana, ó. Obrigado, hein, Patrícia, muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho, a gente fica muito feliz mesmo. E vocês aí, ó, tendo a oportunidade, olha que bonitinho, ó, de ver esse produto maravilhoso. Muito bem, dito todos os nossos agradecimentos, nossos parceiros, temos aqui hoje, como a gente já falou, né, o anúncio que hoje vai ser dose dupla, né, que Verdade, 2 convidados, 2 amigos de longa data. Então, queremos agradecer primeiramente vocês dois por terem aceitado o convite. Pedrão, vou falar já assim, como ele já pediu, né? Pedrão Tiburcio, professor Iata. Então, a gente fica muito feliz de você estar aqui. Primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigado, né, pelo convite aí. E é uma grande satisfação, né? E um orgulho de estar assim do lado do Iata, que a gente conhece já de longa data mesmo, né? E eu digo mesmo, viu, Pedrão, né? O Pedrão é um amigo já há muitos anos, né? De jogar bola lá no fundo do terreno da igreja presbiteriana, né? Altos campeonatos, né, Pedrão? Ping-pong. Ping-pong e tantos outros, né? A gente cresceu junto, é um respeito, um carinho muito grande pela amizade que nós temos, né? E pela fé que nós temos no nosso coração, né? E uma satisfação, quero agradecer ao PH, né? E por essa oportunidade, por abrir esse espaço para a gente poder estar aqui conversando, dialogando, falando sobre o Tuiutaba, sobre a sociedade. Isso é muito importante. É isso aí. É isso aí, muito bem. A gente também fica muito feliz aí com a presença de vocês. Pessoal, você que está nos assistindo aí, manda uma boa noite para a gente falar com vocês depois. Se quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida aí para a gente vai tentar responder aqui. Mas estamos aqui com os nossos 2 convidados, o Iata e o Pedrão. E é de praxe, né? O Iata, acho que o pessoal, muita gente já conhece. O Iata já é um velho conhecido do canal, né? Já é um velho conhecido do canal, mas a gente pede que o pessoal se apresente. Isso. Conta um pouco da história, o que faz da vida, se é de Tuiutaba mesmo. Iata, pode fazer isso também, tá? O pessoal tivesse, mas se tiver algum público novo. Né? É verdade. A gente gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da história de vida de vocês. Deixar o Pedrão falar pela ordem alfabética. Aí, Obrigado. Eu tenho 49 anos, já faço 50 agora em agosto, né? 50, tô meio século já, graças a Deus. Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, capital mesmo. Mas eu vim pra cá com 3 anos de idade. Já aí, tô aí, né? Desde então. Foi uma vida bem sofrida, né? A gente tinha bastante dificuldade, que meu pai abandonou minha mãe, por esse motivo que ela teve que vir embora, e outros também, que eu tive problemas. Quando eu era criança, fui desenganado pelos médicos, que eu tive broncopneumonia. Olha aí. E então o médico falou pra minha mãe se ela tinha fé. Ela falou, tem sim. Falou, então você vai lá e pede pro seu Deus, porque é a última noite dele aqui na Terra. E nisso meu pai foi no patrão dele, pediu até um vale para comprar já meu caixão, fazer meu funeral e tal. Que isso? E minha mãe bateu o joelho no chão, ficou a noite inteira orando, né? Ela não tinha religião, tinha fé em Deus só, orando. E com a graça de Deus, né? Aconteceu um milagre na minha vida, foi um dos primeiros milagres da minha vida. Eu tinha 1 ano e pouco de vida só. E graças a Deus, né? Estamos aí. Aí viemos, meu pai abandonou ela, nós viemos embora, porque minha mãe é daqui, de Tuiutaba. Minha mãe, ela veio pra cá já como técnico de enfermagem, que antigamente não tinha escola para isso. Uhum. Você entrava no hospital, Iata, e vocês, como faxineiro. E se você quisesse, nas horas vagas, você ia lá e começava a aprender. Posicionar a veia, olhar a pressão. E nisso foi indo. Ela já se tornou técnica em enfermagem, enfermeira que chamava na época, lá em São Paulo já. Ela tem uma história bonita dela, que tem um hospital que pegou fogo. E ela salvou várias crianças nesse hospital.
Que isso. Aí veio pra cá, começou a trabalhar ali no Nossa Senhora da Badia, já. Foi aí que eu falo, gente. Eu nasci e eu nasci, cresci dentro de um hospital. Porque desde pequeno também já acompanhava minha mãe. Então minha mãe, graças a Deus, foi bem conhecida. Trabalhou em quase todos os hospitais aqui. Então desde pequeno eu já ia com ela. O Samaritano é ali onde que é uma loja hoje, na 22. Era um hotel, aí se tornou hospital. Bem abandonado quase. Ele era o Samaritano. Aí eu ia muito pra lá à noite, que ela trabalhava à noite. Ela tinha medo, eu ia muito pra lá. Aí eu comecei a aprender a ferir pressão, isso eu tinha meus 12 anos de idade. Trocar cama. Depois ela foi pro pronto-socorro, que chamava Mansão do Caminho, ali no Progresso. Era ali na 38. Que era uma casa tipo casa de idosos. Aí se tornaram ali também o pronto-socorro, foi ali. Aí ali também comecei. E minha vida foi indo assim. Mas aí eu segui outros caminhos. Trabalhei de várias coisas. Office boy, auxiliar de encanador. Trabalhei nas redes de telefone, quando existia telefone fixo. Trabalhei muitos anos em G7 na época, CTBC, né? E foi até que eu comecei, há 22 anos atrás, comecei de novo na área da saúde. Meu irmão recebeu um convite para trabalhar no antigo Santa Cecília, que se tornou São Camilo. Eu nasci lá, hein? Ficou 2 anos como São Camilo, só também. Não deu certo. Meu irmão que recebeu o convite para trabalhar lá na recepção, meu irmão não quis. Não, eu não dou conta não. Aí passou para mim. Conversei, trabalhei lá 2 anos. Ô, vida difícil. Porque lá a gente trabalhava 2 meses, pegava um cheque ainda com 30 dias. Muito difícil. Aí foram 2 anos dessa forma, até que eles abriram falência. E nisso também eu já entrei no pronto-socorro. Eu já estava... Aí eu entrei no pronto-socorro na 7 ainda. Comecei ali na 7. Pronto-socorro. Recepção também. Pronto-socorro foram 15 anos da minha vida em pronto-socorro. Aí, juntamente com o pronto-socorro, entrei também no sanatório. Trabalhei por 7 anos no sanatório, saí, fiquei 6 anos afastado e voltei novamente. Estou de novo 7 anos. Aí de 4, 5 anos para cá, eu voltei a estudar o técnico em enfermagem, né? Porque por causa de horário, né, tempo, custo também, era difícil para mim. Aí eu voltei, terminei o técnico. Hoje em dia eu sou técnico em enfermagem. Trabalho no sanatório e trabalho também na casa de um senhor também. Sou cuidador de idosos à noite também. Então, minha vida é essa, 24 por 24 trabalhando, né? Eu não paro. Interessante, muita coisa mesmo. Sim. E o professor Iata? Bom, boa noite para todo mundo que está aí nos escutando, assistindo a gente aí pelo podcast, né? Eu tenho 50 anos, vou fazer 51, sou um pouco mais velho que o Pedrão, né? Professor de física, né? Eu formei em engenharia elétrica, mas a minha vida profissional foi sempre uma vida do magistério, né? Eu comecei já com meus 23 anos, mais ou menos, ainda quando estava na faculdade, eu comecei a dar aula e não parei, né? São já quase 28 anos aí de magistério, tanto na escola pública quanto na escola particular, né? Trabalhando muito, porque professor, para ter um pouco de dignidade, precisa suar bastante. Aqui tem 2 professores que sabem muito bem o que eu estou falando, né? E sempre eu comecei trabalhando com informática. Antes de ser professor, eu comecei dando aula de informática, começando quando surgiu o Office, né? Com o PowerPoint, né? Microsoft Word, tinha o tal de PageMaker, que é para fazer edição de livros, jornais, né? Que hoje em dia não tem mais esse software, né? Então a gente dava aula de PowerPoint e outros mais, né? E foi as minhas primeiras experiências, ainda jovem, ainda com menos de 18 anos, eu comecei dando aula de informática, na antiga HP Informática. Olha aí, eu lembro. Do Éder, do Flávio Assis, né? E foi uma experiência maravilhosa. A gente trabalha praticamente, né? Eu falo assim, nós professores trabalhamos quase que praticamente 3 turnos, né? Sim, manhã, tarde e noite. E a gente tem a Gabi, o Davi, né, que são meus filhos amados, que eu amo muito, minha esposa, Luciana, né, a qual sou casado aí há quase já inteirando 24 anos, né,
de união, mais 8 de namoro, então dá 32, é muitos anos que ela dá conta de mim, né? E agora a gente exercendo essa missão aí agora na legislatura, né, como vereador, e que tem sido uma experiência maravilhosa, muito boa, né, um aprendizado muito grande como ser humano, como cidadão e como ente público, né, que a gente está hoje representando a nossa cidade ali dentro da Câmara Municipal, né. Então é isso, assim, em resumo, para não delongar mais, né, e igual você falou, a gente já passou pela vida de muita gente passou pela vida da gente, né? E esse aqui é uma alegria, eu acho que a grande satisfação que nós temos como educadores é de ter vários alunos. Quando a gente deixa, né, para trás alguém que teve uma formação e que depois lá na frente você vê ele crescendo na vida e depois encontrando por você no meio do caminho e sabendo que você contribuiu uma pequena parte, mas que para ele isso foi importante, isso é melhor e maior do que qualquer dinheiro que você possa ganhar, né? Então, é uma alegria, né, ser professor. Iato, eu quero aproveitar e emendar, já que você está falando, e depois o Pedrão também pode falar sobre isso, mas porque você me recordou aqui que 4 anos atrás, nos seus primeiros meses de mandato, você veio aqui antes de existir podcast. É verdade. E aí a gente tinha o História de Vida, lembra, Dudu? Sim. E aí a gente fez aqui, inclusive no estúdio do Diogo, né, e tal, a gente entrevistou alguns professores e tudo mais. E você falou, né, que você começou a estar nessa atividade agora, né, nessa função como vereador, e você veio no começo e está chegando no final do seu mandato. Olha que interessante, né, como que as coisas acontecem. E eu queria te perguntar, primeiro, como que você decidiu? Eu lembro de você falar que eu até fiquei surpreso na época, você já tem um histórico familiar, né? Sim. Essa veia política. Mas eu queria saber como é que foi, de fato, assim, a sua decisão de se colocar na época, como candidato, há 4 anos atrás, a vereador. Como é que foi esse processo? Quem te fez o convite? Como é que você decidiu isso? E depois o Pedrão também, agora como pré-candidato, se você puder falar como é que você está colocando seu nome à disposição também. Bom, na época, em 2019, eu comecei a conversar com a minha família, amigos conversando, né? Como eu sempre fui uma pessoa muito engajada na questão da política, envolvida nas discussões, gostava de participar dessas discussões políticas, da movimentação política, tanto nacional, estadual, municipal. Essa já é uma coisa que está na veia nossa de professor, né? Sim. Sempre a gente está numa roda de conversa, discutindo sobre política, sobre ações políticas, né? Então, já está na veia de cada um. Eu falo que todo professor, ele já nasce com uma veia política, né? Por quê? Porque ele é questionador, né? Ele é analisador, ele analisa todos os pontos, os prós, os contras. E um dia eu fui instigado por um aluno meu. Professor, você gosta tanto de política? E tinha um aluno meu que era do Maria de Barros, ele falava assim para mim, professor, um dia o senhor tem que ser um representante público, né? O senhor gosta da política, o senhor discute sobre a política, por que não trazer uma contribuição? Eu senti instigado a, de fato, a me colocar à disposição de poder estar concorrendo um pleito, né? E foi uma surpresa, porque na verdade a gente discute, fala, mas a gente não tinha uma experiência de uma corrida política. Foi uma primeira tentativa, e graças a Deus deu tudo certo, né? A gente conseguiu uma primeira tentativa e um primeiro mandato. Você foi um dos poucos casos que teve êxito já na primeira vez, né? Na primeira vez. E com pouco gasto, né? Porque naquela época nós gastamos aí R$765, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, né? Está lá na nossa prestação de contas, né? Daquilo que nós gastamos. Então, foi até entrevistado depois, quando veio já a apuração e já definida as vagas do Legislativo, né? Eu lembro que foi a TV Integração que teve na minha casa por conta dessa curiosidade, né? Por eles saberem que gastou tão pouco, né? Realmente, foi uma campanha que teve glamour, né? Eu não tive cabos eleitorais, até porque eu estava num partido que não usava fundo eleitoral, que era o Patriota na época, né? Partido que tinha a Cristina Garvil como candidata a prefeita, né? Então, os gastos, quem
ela ajudou, porque ela fez esse compromisso de nos ajudar, mas grande parte de doação, né? Mas grande parte a gente que fez o nosso investimento nessa campanha. Então eu entendia, o que eu tinha que vender era a minha imagem, minha fala e o meu poder da fala, de convencer as pessoas que eu estava falando uma verdade. E eu acho que eu consegui, e as pessoas entenderam, né? Passado todo esse tempo, né, a gente vê que a gente aprendeu muito, porque muitos, eu penso, que são pré-candidatos, pensam que no ofício de vereador pode muita coisa, e não pode, né? É um poder dado a nós, bem limitado, mas que é um poder muito importante, que é fiscalizar, que é criar projetos de leis, que beneficia a sociedade, que é ouvir a sociedade, a comunidade, dentro das suas demandas, né? Por isso que o vereador tem um gabinete, tem os seus assessores, para ele ouvir. Às vezes ele ouve na rua, ele escuta pelo WhatsApp, lê pelo WhatsApp, as pessoas chegam até você. E você tem que saber filtrar para poder fazer a forma de atender aquela pessoa diante das demandas. Seja para poder trazer um benefício que está faltando à sua rua, ali ao seu bairro, como também projetos de leis que vão ali determinar a mudança da vida de uma sociedade, de uma parte dela, né? Então, para mim, foi muito importante, foi uma caminhada ao qual foi instigado, né? Eu gostava de política, tinha, igual eu te falei aquela vez, uma veia política. Meu irmão trabalhou na época quando o Rômulo, o Anísio Jorge, era prefeito, né? Foi secretário dele, depois trabalhou com o Samir Tanus, quando ele foi deputado estadual, né? Ele foi secretário dele aqui, no gabinete que ele montou aqui em Tuiutaba, ele representava como assessor dele aqui. Então, na minha casa havia muita discussão. Minha mãe participou de campanhas políticas, do Said Jacó Yunes, da esposa dele, a doutora Vânia, que também chegou a ser vereadora, né? Ela trabalhou junto na campanha. Então, lá em casa, minha mãe, meu irmão, havia discussões. Então, essa veia política já estava inserida assim. Você só materializou. Só materializei. Perfeito, isso. E isso foi muito bom. Eu gosto muito desse ofício. Não é fácil, né? Requer muita entrega, né? Você tem que entregar o seu tempo, você tem que entregar muitas vezes a sua vida, no sentido de que você tem que largar outras coisas para determinar o tempo para esse ofício, que não é fácil. E muitas vezes nem reconhecido. Né? Desculpa te cortar, mas é que você falou assim, é limitado o poder, tudo. Mas antes de você entrar, você mudou sua opinião? Você Mudei minha opinião. Olha que mesmo sendo professor, mesmo lendo, sabendo, a gente acha que pode muitas coisas, mas a gente aprende dentro do próprio ofício quais são as nossas limitações, né? Que tipos de projetos de leis que a gente pode elaborar, né? Muitas vezes eu achava que eu podia lá criar um projeto de lei para melhorar o salário do técnico de saúde, do pessoal da educação, né? A realidade não pode. O vereador não pode criar nenhum projeto de lei que demanda mudança ou que onere o orçamento da prefeitura. Isso aí tem que vir do executivo, né? E até nisso tudo bem, mas tem algumas coisas que você quer criar. Eu quero criar uma central de Libras. Eu quero criar uma contratação de médicos podólogos para que possa cuidar dos pés de pessoas com diabetes. Isso requer contratação, isso requer gastos. Eu posso indicar, mas eu não posso criar um projeto de lei para que faça a prefeitura fazer esse contrato. Requer gastos, responsabilidades. Isso é papel do executivo. Então a gente vai aprendendo. Então eu falo assim, que a gente sai desse ofício, se Deus permitir ou não, que a gente volte ou não, mas com um aprendizado gigantesco, né? E sempre estou disposto, eu sempre falei para o Pedrão, qualquer coisa, vamos conversar. E eu falo isso aqui, né, para todo mundo. Quem precisar de ouvir um conselho de como que é o papel, pode nos procurar, vai lá no gabinete, marca com a gente, né? Parece que é uma disputa, uma guerra, né? E eu creio que não, porque quem sai ganhando quando há, né, a participação coletiva para o bem coletivo é a cidade. Então, que a gente puder ajudar, né, nesse sentido do aconselhamento, de poder falar, olha, como preparar projetos, como preparar, a gente está aqui. Quase como assessor, quase saindo do papel de vereador e virando assessor, né? Olha aí. E Pedro, você já está tendo a oportunidade de escutar mais ou menos da realidade de quem está lá dentro, né? E como é que você colocou esse seu nome à disposição? Que a gente falou, rapaz,
Vamos ver, ou foi você aqui. Não, você viu que aula que eu tive agora, Pois né? é, velho. Você já tá tendo, Muito vai bom, chegar muito bom. Já vou chegar lá já sabendo de algumas coisas já. Eu, ao contrário do Iata, eu nunca gostei de política. É engraçado, nunca gostei. Só que eu, quando eu era criança, eu ia muito naquele showmício que existia. Muito. Era bom, né? Showmício, aí minha mãe me levava naquilo lá. E minha mãe, graças a Deus, ela tinha muita influência. O Samir Tanus, todo ano nós íamos pra fazenda dele, no aniversário dele. Então lá eu via gente muito importante, né, tal. E ele toda a vida tratou a gente de igual para igual, sabe? Todo ano ele fazia questão de nós irmos. Tudo minha mãe, eu conheci minha mãe e tal. E minha mãe também cuidou da dona Nadine Ders, a mãe do Romão. Ela cuidou dela até o final da vida dela. Então o Romão também, eu ia muito na casa dele. Quando ele ganhou pro prefeito, eu lembro eu ter ido lá, sabe, na comemoração. Então eu tive isso. Só que eu nunca gostei de política. Nunca me interessei. Você não gostava, mas estava no meio. Mas estava no meio, de alguma forma. Eu estava ali observando, né? De alguma forma. E tá. Aí quando eu entrei no pronto-socorro, eu trabalhei 10 anos cargo comissionado. Só que eu gosto de falar muito que eu nunca soube quem me deu esse cargo. Nunca. Nunca soube. Como assim? Porque eu trabalhei 2 anos de contrato. Aí acabou o contrato. Aí tive que sair. Tava em casa com 15 dias, minha chefe me ligou. Ó, você vem cá que nós conseguimos um cargo pra você. Falei, beleza, mas eu nunca perguntei quem era, nunca quis. Pra mim, nunca ter o rabo preso com ninguém. Não gosto. Então, se ela também não quis falar, eu não quis perguntar quem me deu o cargo. Ganhei esse cargo. E esse cargo foi por 10 anos, passando prefeito, vários prefeitos ali, eu li. 10 anos. Graças a Deus. Nunca tive uma reclamação do pronto-socorro. E no pronto-socorro, por ser prefeitura e tal, a gente tinha que ser mais neutro. Então, eu nunca me expus de nenhum lado. Se você chegasse para mim, oh, você é candidato, não, eu vou te apoiar. Só que eu não posso me expor. Eu não posso falar abertamente, vou escondido e tal. Não, e para você também. Eu ia nisso e foi durante 15 anos desse jeito. Sem eu falar nada de política, me expor realmente na política, me perguntava. Aí quando eu saí, na última eleição que teve, até liguei pro Iata, falei com ele, eu fui apoiar o Sargento Oliveira, né, que teve aqui sábado, né? Sábado, tá. Ele me chamou pra trabalhar ali junto com ele, né, como voluntário e tal, conversou muito comigo, gente já se conhecia do pronto-socorro, ele como bombeiro, eu ali recepcionista, e fui trabalhar com ele. Então eu ia muito em reuniões, aí comecei a aprender algumas coisas da política. Aí tá. Passou. Ele não ganhou nada e continuei meus trabalhos. Aí nisso, teve o ano passado, eu faço parte também da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da área de saúde. Sim. Onde a Simone é presidente, fazendo um ótimo trabalho. E o ano passado, o sanatório teve um problema financeiro que atrasou nossos salários, atrasou o 13º. Ixi. Aí nisso eu já fiquei mordido, que eu sou assim, nossa, eu não gosto, sabe, eu procuro mesmo ser muito justo, somente com os colegas, eu tô ali sempre à frente, sabe, eles vêm questionando pra mim, eles começaram por pressão. Falei, não, vamos fazer uma reunião, se vocês aceitarem, nós vamos fazer greve. E a maioria aceitou, né, vamos pra greve. Foi a primeira greve que teve em Tuiutaba, em hospitalar, nunca teve. Olha aí. Nunca teve isso aqui. Só que acabou não virando greve. Porque nós começamos 7 horas da manhã, meio-dia o dinheiro já estava na nossa conta. Então foi uma greve super assim, né? Claro. Foi, meio-dia já estava na nossa. E fui muito questionado pela diretoria e tal, do sanatório, como é que eu ia fazer isso, que eles iam ter que mandar pacientes embora, porque a greve hospitalar não é igual a greve da escola, que pode ser 100%. Ela tem 40% tem que trabalhar. Certo. Só que esses 40% não suple, né, os 100%. Somente um sanatório, que tem pacientes, né? Aí começou a dar alta para os pacientes. Reduziu o número. Mas aí, mês que vem, eu falei assim, não. E eu batendo o pé mesmo. Falei, não, nós vamos fazer a greve. Porque também tem o prazo da gente avisar, a gente tem que editar, jornal, tudo certo. Não é a gente ir lá também e falar assim, vou fazer greve amanhã. Não, tem que
comunicar, tudo certinho, passando jornal, e fizemos essa greve. Aí nisso, televisão, né? Eu comecei a aparecer muito e tal, falando sobre isso. Representando o sindicato. Representando o sindicato. E os colegas pegou, por que você não entra na política? Por que você não vira vereador? Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, não. Porque, infelizmente, eu tinha minha cabeça da maioria dos brasileiros. Que o vereador é isso, que o vereador política é aquilo. não presta. Você tinha aquela mentalidade. Eu tinha. Independente, né, de ter já amigos lá, que o IATA, né? Mas eu falava, gente, mas igual o IATA, fica lá e fica, né? Ele fica consumido pelos outros. Daniel, né? na cova. Fica lá isolado, né? Eu imaginava assim. Falei, não quero. E foi indo. Foi passando, o pessoal comentando. Aí um dia o advogado Jefferson, o Jefão, que você conhece. Sim, Jefão. Meu irmão de rugby, né? Joguei rugby. Meu apelido no rugby era Monstro. Você jogou também, joguei. Eu fiquei sabendo. Mas o meu não era monstro, não. O meu era monstrinho. Não, meu apelido era Monstro. Não, eu tenho esse irmão, né? Irmão de rugby, eu falo que... E é interessante, né? Porque quem joga rugby, a gente fala, é uma família pro resto da vida. É um jogo de bárbaros jogado por cavalheiros. Todo o respeito que a gente tem ali, é só senhor, senhora. É um jogo muito respeitoso. Até então, que o futebol hoje em dia é doutor. Que agora vai começar, o único que vai poder conversar com o juiz vai ser o capitão. E o rugby já é assim. Ninguém fala com o juiz, só o capitão. Então, aí conversando, trocando uma ideia lá com o Jefão, falando, ele falou assim, então por que você não sai mesmo? Pai, vamos sair, ué. Sair, se você for, quem sabe Deus te abençoe, você entra. Se não entrar, é uma experiência que você vai ter. Falei, rapaz, será? Falei assim, mas eu tenho 2 motivos para não entrar. Dinheiro e partido. Nunca me interessei de filiar em nada, de partido nenhum. Falei, não, pode deixar que eu tomo conta disso aí pra você. Eu fui pra casa, minha esposa ela tá mais ansiosa que eu. Não, entra mesmo. Falei, não. E eu parece que eu torcendo pra dar errado, sabe? Nada dá certo. Foi passando os dias e nada. Liga pra ele, vê. Falei, não, deixa quieto. Aí apareceu um partido que eu não quis. Eu falei realmente para que esse eu não entrava de jeito nenhum. Ofereceram um partido para ele. E depois, aí logo em seguida, quase que no último dia, né, de fazer a inscrição mesmo, ele me ligou. Não, tem uma reunião agora. Vamos no partido do PL. Eu falei, você tá brincando? Foi. Então vamos. É o que você tinha mais afinidade. Sim, por conta de quê? Com o Bolsonaro, vamos falar assim, eu aprendi mais um pouco da política. Comecei a estudar um pouco mais, sabe? Aprender um pouco mais da política com ele. Então eu gostava, parece que eu gostei mais desse partido em si. Você tinha mais afinidade com o partido. Sim, lógico. Aí fui no presidente, ele me falou todos. Não, tá. Falei, não, é isso. Ele falou assim, então tá. Aí amanhã o Bolsonaro vai estar lá em Uberlândia. Você quer ir? Falei, lógico. Falei, agora. E realmente fui, fiquei perto dele. Você gosta do homem mesmo? Gosto. Gosto, aprendi muito assim, com ele, estudei. Na época eu estudei muito para conversar com as pessoas sobre isso ou aquilo, né? O que estava errado, o que estava certo. Eu pesquisava primeiro, antes de falar. E foi aí, eu falei assim, não, então tudo é Deus, tá no projeto de Deus mesmo, porque isso é Deus que tá, né? Me falando. Liguei pro IATA. Falei, deixa eu te falar uma coisa, eu vou sair pré-candidato a vereador. Eu me filiei ao partido e deu tudo certo. Rapaz, mas você me deu uns conselhos que eu falei assim, graças a Deus. Eu falei, infelizmente, mais uma vez, não vai ter jeito de eu te apoiar. Foi mais uma vez, mas ele me deu todo assim, apoio mesmo que eu precisava, sabe? É um irmão mesmo que eu tenho, é o IATA, graças a Deus. Né? A gente estamos aí junto, né? E Deus abençoando. Então, a minha carreira política é isso. Aí eu entrei mais por conta disso. Para me saber mesmo. E também outra coisa, a área da saúde não tem representante. Você quer dar essa bandeira. Sim, assim, um enfermeiro, um técnico, nunca teve um vereador. Isso é importante. Um vereador para isso. Por quê? Para discutir, principalmente eu conheço, tem 22 anos que eu trabalho nessa área, fora o tempo que eu ia junto com a minha mãe, que eu conheço de hospital, as demandas do pronto-socorro, que é o mais, né, prejudicado hoje em dia.
Gente, então eu quero estar ali. Infelizmente, Iato, eu vou falar um negócio aqui que talvez você até não vai gostar, mas é verdade. Dentro desses 15 anos, eu nunca vi um vereador ir lá, por exemplo, principalmente de madrugada, porque toda vida eu trabalhei à noite, de madrugada, para saber mesmo como que estava lá, se o médico estava atendendo ou não, sabe? Os funcionários, se tinha alimento ou não. Nunca foi um vereador lá. Ia o deputado, ia muito lá, fazer as lives dele, gritando, né? Que eu presenciei inúmeras vezes isso, infelizmente. Ele principalmente em horário de pico, que era horário de troca de plantão, algumas coisas assim. Só que ele falava uma coisa que é interessante nas lives dele, ele falava muito assim, esses vereadores ficam tudo aí sentados aí no ar-condicionado, não vem aqui, prefeito não vem aqui. Quando eu ganhar vai ser diferente. Ele ganhou, teve alguma diferença? Não mudou nada. Nenhum dos vereadores dele, vamos dizer os dele, nunca foi lá também. Nunca fez uma live lá no pronto-socorro. Então, como se diz, eu falar que o seu filho é custoso, tá bem. Você falar que o meu é custoso, tá errado. Você entendeu? Tem o problema do raio-x, o pessoal me questiona muito sobre o problema do raio-x. É bom, porque está saindo de lá e indo para o hospital. Não está ficando sem tirar o raio-x. Mas olha o tempo que o pessoal leva para poder ir para o hospital, os outros ficar ali esperando. E sobre esse raio-x também, quando foi instalar o raio-x, será que o engenheiro lá não sabia que aqueles fios não iam servir? Sabe? É uma coisa que... Sabe que o engenheiro, na hora que olhou lá, falou assim, não, mas esse raio-x, esses fios aqui não... Aí depois já tem mais de anos já que ele tá parado. Aí agora, época de política, ela vai fazer uma reforma lá, vai mexer, que fala agora que os fios não serviam, não sei o quê, mas por que não mexeu quando foi trocar o raio-x, né? Sim, então você vai levantar, digamos assim, a causa sua é mais saúde, Pedro. Saúde. É a minha bandeira principal, será saúde. Bacana. É importante ter bandeira. É interessante. Sim, a gente... Lógico que o vereador tem que, né, muitas atuar, coisas, né, em vários departamentos, mas você sempre tem que ter, né? Claro. Os pré-candidatos que a gente recebeu sempre vinham com a bandeira assinada, da educação especial, projeto de jovens e adolescentes e tudo, projetos ambientais também, né? Mas aí eu queria tirar até uma dúvida assim nessa questão vou perguntar pro Iata, que é vereador, tá? Que o Pedrão trouxe uma ideia aqui de que ele não viu o vereador nenhuma vez lá no pronto-socorro. A minha pergunta é se adianta o vereador ir lá, no sentido de o que dá para mudar, assim, dentro da Câmara de Vereadores, né? Vamos supor, o Pedrão foi eleito, tá lá dentro. Aí ele sabe as demandas, né? Ele trabalhou, ele vê os problemas. Essas demandas são apresentadas lá e dá para ter mudança dentro da Câmara dos Vereadores, dá para melhorar. Quando você tem uma Câmara coesa, eu tenho certeza que dá. Vamos lá. Tá. Você fala necessariamente precisa ir? Eu acho que nem precisa, porque as coisas os problemas estão tão externos, visíveis, né? Tão visíveis, que as discussões ela cabem dentro da casa. Esse tempo nós tivemos aí uma criança que perdeu sua vida por falta de um UTI neonatal. Sim. UTI neonatal já é uma coisa que está sendo falada desde muito tempo. E foi até uma promessa política desta gestão. Foi. Né? Fez campanha, tem vídeos prometendo sobre isso. Nós tivemos um governador, lembro bem, Anastasia, teve aqui na inauguração do pronto-socorro. Na época, não sei se vocês lembram, a neta do falecido pastor Sal da Terra, o Protásio, né, veio a falecer juntamente com a sua filha na hora do parto, por causa da complicação. Eu lembro que a filha dele faleceu primeiro, ainda conseguiu salvar a criança, mas precisava de um UTI neonatal. E tentou achar uma vaga nessa UTI neonatal, tanto em Araguari, Uberlândia, foi um desespero. Na hora que conseguiram, infelizmente, a veio a falecer. Isso foi levantado uma bandeira nessa época. Né? A própria comunidade Sal da Terra fez o barulho, juntou-se à comunidade. Na época, quando foi inaugurar, o Anastasia estava lá presente. Eu estava presente lá. Foi levantado faixas, queremos o UTI neonatal. Acho que
naquela época até a gente não tinha nem condições em termos de população, né? Tem todo um critério para que se também tenha essa UTI neonatal, mas hoje nós somos polo, entendeu? Acho assim, hoje, mais do que nunca, já somos polo há muito tempo, mas nós precisamos. É uma vertente que não precisa, sei lá, para você ver uma criança recém-nascida precisando de um atendimento mais especializado, que precisa de um UTI neonatal, não ter, né? E esse é um trabalho político que envolve não só a Câmara, mas todo mundo, o Executivo, o próprio deputado, né? Que precisa trabalhar de acordo para poder conseguir trazer. Acho que com a vinda da medicina, isso vai priorizar a vinda da UTI neonatal, justamente também vai priorizar também na melhora da qualidade da saúde, né? E eu quero dizer para vocês assim, essa vinda da medicina, a única coisa que nós, vereadores e executivos, tem que fazer é dar o apoio, porque isso não é uma vontade muito nossa, não, é a vontade da universidade. A medicina de Berlândia está sobrecarregada. Sim. Ela tem os mesmos problemas que nós temos aqui, gente. Às vezes a gente fica muito acentuando Ituiutaba, mas são problemas da saúde que acontecem. Claro que tem cidades que conseguem fazer uma gestão melhor. E nós estamos deixando muito a desejar. O Pedrão sabe disso, né, Pedro? E só que a gente tem que começar a lutar. É onde que você está me perguntando, aonde que o vereador, aonde que o executivo pode ir ou não ir. Tem problemas que são acentuados e que são externos, não precisa nem ir lá para saber. A gente está vendo a sociedade clamando. Teve um jovem que esteve lá na Câmara e que a mãe dele morreu, a avó dele, a mãe dele morreu por causa da falta de um respirador, que não tinha um outro para poder, de reserva, estar ali propício para esse atendimento. Não, que tinha, estava sendo arrumado e não tinha nenhum para poder ser atendido ali naquele socorro daquela senhora. Essa senhora veio a óbito. Então, são problemas que estão aí externos, são problemas que a gente talvez nem precise. Olha só, o problema chegou na Casa Legislativa. Um jovem foi lá, né? Claro, a Casa Legislativa exerceu o poder da democracia, deu voz a ele foi lá na tribuna, falou, né, clamou, pediu ajuda. Agora, não tem como uma andorinha não faz verão. Uma andorinha não faz verão. Não adianta eu estar lá falando, a gente clamando. Esse tempo atrás eu fui atrás lá de uma senhora que eu fui chamado, a dona Maria de Socorro, que estava com um problema no intestino. Visitei lá no domingo de manhã, faz umas 4 semanas. Um funcionário que trabalha numa sorveteria aqui na nossa cidade, até perto da nossa igreja. Né? E ele me ligou, falou assim, olha, minha mãe, o estado dela é de UTI. Falei, não, eu vou aí ver o que está acontecendo. Né? Cheguei lá, procurei da médica que estava cuidando, que estava com o prontuário dela. Eu quero saber o que está acontecendo com o Maria de Socorro, parece que ela está com um problema, o filho dela ligou. Aí a médica até foi minha aluna, foi muito prestativa, falou assim, professor, é o seguinte, é grave, é um problema no intestino, precisa de fazer mais exames, mas não tem como fazer tomografia. Cara, entendeu? O nosso papel é de cobrar e de fazer. A gente cobra, a gente usa o nosso poder da nossa fala, a gente pede para que haja, diante, né, da Comissão de Saúde, um poder de pressão em cima do Executivo para que se possa fazer algo para poder socorrer o povo, né? Porque eu, por exemplo, sou contra totalmente, acho que é merecedor demais. Tem que ter tomar cuidado com as falas, porque vai ter gente por aí pegando o vídeo de vocês querendo fazer fake news. Eu fui contra na votação do Carnaval 2023, porque a gente estava vendo pessoas passando necessidade como essas. Faltando tomografia, um raio-x que não funciona. Você gastar 3 milhões de reais, onde que 3 milhões não era a verba do deputado, grande parte era do orçamento que provinha do município. Isso é inadmissível. Agora, tem processos no Ministério Público. A gente está esperando uma ação do Ministério Público em relação a essas demandas. Né? E, então, assim, não precisa ir lá, não. Não estou falando que não deva. Sim. Você está perguntando da importância de saber dos problemas. Sim. Eles são muito exteriores.
mas eu acho que a obrigação do vereador está lá, sim. Quando ele for chamado, ele precisa fiscalizar, saber. Então, assim, gostei do que eu vi, a médica foi muito sincera, falou, olha, ela precisa de um UTI. Perguntei para ela, tem UTI para a senhora? Não tem, Yata. Nós procuramos em Paracatu, ela foi citando as cidades que eles, né, quando não tem, procuram, quando o caso é muito grave. SUS fácil, né? E aí não tinha. Então, essa senhora só foi atendida, eu falei que foi no domingo de manhã, na segunda-feira de manhã. Mas ela, mesmo depois de eu botei, ela foi a óbito na terça ou na quarta-feira à noite. Então, assim, o vereador precisa ir lá. Eu fiz o meu papel, fui lá diante da situação para saber o que estava acontecendo. Né? Se por acaso não estava tendo omissão no atendimento, a gente tem que estar lá para fiscalizar isso aí, né? Ver se está seguindo a fila de acordo com o que está lá, né? No prontuário, né? E se ninguém está passando à frente, a gente tem que estar vigiando com relação a todas as ações. Mas eu concordo. Quando eu vejo o Pedro se levantando, né, como técnico, tem uma pessoa mais do que eu, e mais do que os outros 17 vereadores que estão ali hoje, e qualquer outro que possa ter, ou estado na Câmara Municipal, saber mais sobre a vida do pronto-socorro, sobre a vida da saúde do que o Pedro. O Pedro está lá, sabe muito bem, foi técnico, trabalhou 10 anos. 15 anos. 15 anos. Sabe tudo o que acontece, todas as dinâmicas que acontecem lá. Né? É importante ter essas representatividades, né? Mas... Igual você tem um representante da educação, você tem um representante da saúde. Sim, mas igual você falou, Yata, o vereador ir lá, igual você foi, mas ir lá para tentar resolver, para perguntar. Não é chegar lá só na recepção, fazer aquela live lá porque tá cheio. Vai fazer vídeo, fazer escândalo. Ir lá com o caixão. Justamente. É ir para resolver, para conversar. Com o caixão lá. E no dia do caixão foi eu que tava lá. Você que tava lá? Eu tava lá. Aí, não, e para começar, o paciente chegou em mim e falou assim, pede para ele falar mais baixo, né? Aí eu fui pedir para ele, falei assim, o senhor fala mais baixo, eu nunca vi ele na vida, primeira vez. Rapaz, ele acabou comigo, que eu era puxa-saco do prefeito, que eu era pau-mandado. Falei, aposto, eu tô pedindo pra você falar mais baixo, você pode ficar aí pra mim, não importa de jeito nenhum, mas o paciente tá com dor de cabeça aqui. Ô Pedro, deixa eu aproveitar sobre esse assunto, porque, e aí eu comecei aquela hora perguntando de lá pra cá, agora eu vou daqui pra lá. Porque você colocou seu nome, você é um pré-candidato, e o Yata tá aqui relatando pra nós já um pouco da sua experiência, né, como vereador. Mas tem algo importante. Não, como vereador não. Ele, né? Ele como vereador, né? Ele isso. como está atuando, né? E é o seguinte, Pedro, porque como que você acha que você vai conseguir lidar? Porque o Yata pontou uma realidade muito importante, que existe uma limitação real sobre o que você consegue fazer. Mas como que você vai conseguir lidar, Pedro, se você conseguir um futuro pleito e tudo mais, por exemplo, com os divergentes? Porque, da mesma forma que talvez a gente cobre quem está no poder público, você colocando seu nome, você vai ter provavelmente alguém que vai te cobrar, né? Lógico. Como que você pensa em lidar com isso, em trabalhar com essa questão? Porque é algo importante. A gente está vivendo, talvez hoje no nosso país, algo triste, né? Que é uma bipolaridade tão grande, né? Assim, se eu estou no grupo de cá, eu não converso com o de lá e tudo mais. Você acha que é extremismo, possível, você acha que é possível romper com essas dimensões? Eu nunca fui extremista. Nunca fui. Nunca gostei disso. Aí, até então, que muitos amigos meus brincam comigo, falam assim, como uma pessoa que fala do Bolsonaro é sindicalista. Né? Já começa por aí. Né? Porque né? Mas o que é? Por que eu faço parte da direção de um sindicato? Por isso mesmo. É para ajudar o povo, para ajudar a minha classe. É por isso que eu tô lá. Não é porque lá é de partido A ou partido B. Eu não tenho isso comigo. Eu tenho comigo o povo. É a população, eles que precisam. Então, se eu precisar de pedir favor pro partido tal, eu vou pedir. Você é um cara que tá aberto ao diálogo. Independente se o cara for, por exemplo, partido Lula. Pronto, você eu converso até com o Lula mesmo. Aí, ó, tá vendo? Eu converso diretamente com o Lula, se for preciso. De eu ir lá em Brasília, conversar com o Lula e falar assim, vamos ajudar lá em Ituiutaba? Eu vou. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Gosto
do Bolsonaro, gosto da atitude dele, que ele mostrou como que é realmente a bandeira nossa, que é verde e amarela, né? É isso que eu falo. Ele estimulou mais o pessoal a gostar mais de política também, porque querendo ou não, mesmo em algumas discussões, pessoas começaram a entender, a se mover mais na política do que antigamente. Muitas pessoas. Sim. Sabe? Não, eu tô perguntando isso porque, assim, agora pensando já no nosso cenário e pensando na própria atuação sua, Yata, uma vez eu escutei de alguém que me disse o seguinte: eu acho o trabalho do professor Yata muito bacana, mas eu acho ele muito gentil. E é engraçado isso que ele colocou, porque, de fato, essa discussão que a gente faz, eu acho que, por exemplo, um dia falou, inclusive alguém que falou assim, eu acho a oposição do Yata uma oposição, assim, inteligente, sabe? Que você propõe conversar, naquela oposição, né, talvez extremista, como a gente usou. Isso. Mas eu quero te perguntar um negócio, eu vou te provocar aqui agora. Sim. Você acha que dos 2 primeiros anos para esses 2 últimos, a sua oposição se tornou mais incisiva? Ou você continua o mesmo Yata, que se opõe naquilo que você acha que é importante, ou não? Porque agora, de fato, você levantou, você está com um grupo que não é o da atual gestão. O Yata mudou nesses 4 anos aí? Não, o Yata não mudou, não, porque, na verdade, desde quando eu iniciei, né, o meu mandato, eu já tinha uma postura, uma posição. Eu tinha as pautas que eu ia defender, né? Eu ia defender a educação, os servidores, né? As causas das necessidades especiais, né? Inclusive a gente apresentou projetos, a carteirinha do CIPTIA, né? Que não existia um projeto voltado para o autismo dentro da cidade de Tuiutaba. Nós fomos o primeiro vereador a apresentar um projeto. Apresentei ele junto com o Jair Bial, com o Boró, porque nós éramos da Comissão da Educação, né? Uma comissão que foi muito atuante na época. É óbvio que eu não vou usar microfone ou usar as minhas redes sociais para usar para um nível mais baixo possível. Na linguagem, na conversação. Isso nunca foi. Não é o seu perfil. Não é o meu perfil, mas quem assiste às reuniões da Câmara sabe que eu não abafo. Se eu tiver que falar duro, eu falo duro. Inclusive, nós estávamos em uma discussão agora sobre o projeto do piso nacional, que chegou na casa, nós aprovamos, onde a prefeitura e o Estado e a federação não pode pagar abaixo do mínimo do piso. Porém, nós estávamos numa luta porque o plano de carreira o professor tem no município. Só que nas tabelas não tem o valor não é colocado na tabela. Então, é tipo assim, você é contratado, você é o nível 1, então vota, você cumprir bonitinho, né, com a justiça, bonitinho, porque o Tribunal de Contas cobrou isso da prefeitura, fez uma aprovação nas contas de 2022, mas fez uma ressalva, cumprir o piso nacional, né? Inclusive, foi votar só agora. Os professores estavam recebendo abaixo do piso. Agora vai vir com o retroativo. Porém, na tabela, que a tabela faz parte do plano de carreira e é projeto de lei, não está. E as palavras que nós usamos para poder mostrar aos vereadores que a gente estava sendo, de uma certa forma, incoerente e imoral, porque nós estávamos aprovando um projeto de lei que regularizava o piso, mas nós deixávamos um outro projeto de lei não cumprido. Por quê? Porque, por exemplo, foi 2.700 para quem trabalha 24 horas. O contratado vai receber 2.700. Só que no projeto de lei da tabela, do plano de carreira, está 1.800. E o que tem isso a ver, Ato? Mas está pagando. Beleza, está pagando. O problema são os outros níveis. Que não recebe 4%. Quem trabalha 2 anos, ganha 4% da base salarial. Só que os decretos que ela solta do plano de carreira, ela não coloca o piso que ela votou. Ela deixa o valor antigo. Então, estou dando um exemplo. Nós fomos duros 2 semanas. Usamos o palanque, tentamos convencer os vereadores. Não adianta ir lá xingalhar a prefeita, xingalhar a secretária de educação, para que isso não vai resolver. Isso é um jeito burro, idiota, que eu acho que um político usa para convencer gente que tem a mente fraca. Porque uma pessoa que tem intelectualidade, raciocínio, sabe que você tem que mostrar lei, tem que mostrar artigo. O que nós fizemos? Fomos duros e incisivos. Olha, nós estamos sendo omissos.
Isso vai contra nós como Câmara. Mostrei os artigos, li os artigos que tem que cumprir, que tem que estar na tabela, artigo 40 do projeto de lei do plano de carreira, não pode se ganhar nunca abaixo. Tem que estar na tabela, os outros vão ganhar. Então, você tem que convencer, e eu acho que assim, então, a gente tem até que mudar a política, e essa foi a minha proposta. Se não entenderam, eu sinto muito, mas essa foi a proposta do vereador Iata, de ser incisivo. Agora, sou incisivo desde o início. Não perco o time por conta disso. Então, todos os assuntos que são necessários a gente bater, na época do carnaval, eu falei, por que eu não votei? Não voto, por quê? Porque eu acho que não é um dinheiro necessário agora a ser gasto, tem prioridades a ser gastas. Então, você tem que ser, claro, objetivo. Você não precisa fazer um teatro, um circo, xingalhar, É igual um show de desrespeitar. É igual show de milhões, né? Resolver. Igual show de milhões, né? A saúde precária de jeito, fazer show de milhões. E você falou uma coisa interessante também. É igual, aí você falou do extremismo, é igual aconteceu aqui em Ituutaba, em praça pública, o deputado humilhar uma mulher porque ela é do partido que ele não gosta. Então, eu acho isso um absurdo, é um absurdo. E, por exemplo, eu sei que você quer perguntar, Dudu, mas só para a gente concluir esse tema, desse assunto, que eu acho que é interessante, empolga a gente, né? A gente vai indo, né? São os temas ficando, mas você, Iata, Pedro, vocês olham para o cenário, vocês acham que também um pouco dessa coisa a nível até brasileiro, nacional, atrapalha um pouco a discussão pública, porque assim, aqui não está em jogo o A ou B, está em jogo assim, as nossas necessidades. Lógico, Vocês não acham que atrapalha um pouco também essa violência que se tornou um pouco a política nacional? Muito. Porque aí acaba que a pessoa quer te encaixar em qualquer instância, né? Esse que é o grande problema. É querer te encaixar entre um extremismo de um lado e do outro. Não entender que você está com uma proposta política, porque teve um programa aí que perguntaram se era de direita e esquerda. Eu falei assim, olha, se for para defender os valores da família, se for para defender aquilo que eu acredito com relação à minha fé, e isso para muitos ser uma visão extremista de direita, então eu sou extremista de direita. Mas se eu defender a educação, né, porque perguntaram, você convidou para uma audiência pública uma deputada do PT, mas eu não conheço ninguém que sabe mais do que Beatriz Cerqueira sobre educação. Então eu sou de extremista esquerda. Cara, eu não estou me importando, eu quero resolver os problemas. Quando nós, por exemplo, tivemos uma audiência pública e chamei ela, era para falar sobre as PECs que iam impactar sobre a vida do funcionalismo público, principalmente estadual. Inclusive, quando eu chamei ela também ficou constrangida de estar de um lado do cara que é vereador do Patriota. Né? Eu acho que ela, de uma certa forma, mas ela entendeu que ela estava aqui em Ituutaba por conta de um chamado do sindicato que usou o vereador porque eles não, né, assim, para pedir essa audiência pública. Eu fiz isso. Né? Eu estou com o meu gabinete, sempre fui aberto para todos. O sindicato também, sempre tive. Atendi o pedido do sindicato, estive junto, participei junto, ouvi o que ela tinha para nos falar sobre o que o governo tinha propõe para mudanças, depois que era um impacto fiscal, né? Que depois deu uma amenizada, né? Mas eram impactos assim que vinha muito ao encontro. Eu como servidor estadual, né, Eduardo? Você Sim. também, Zé, sabe muito bem que impactar congelamento de salários, tudo. O importante é o tema. Isso. E aí a gente queria ouvir o que era essa questão da lei da recuperação fiscal. Como que ela ia atingir? Tá vendo como é que é a política? Ninguém está preocupado se é de esquerda, se é de direita. Não, está preocupado com o tempo, com a pauta que vai, de uma forma significativa, afetar a vida do servidor, o qual você representa ele. Você está brigando por ele, lutando pelos direitos dele. Então, quando alguém vai lá e fala de aborto, eu sou contra o aborto. E já deixou de ser de esquerda, agora virou de direita. Tá vendo? Não é, então, inclusive tem um cara aqui. A gente não precisa. A gente não precisa, porque eu acho que nós perdemos muito, Zé. Nós fomos. Eu acho que nós não estamos mais discutindo assuntos, pautas, precisando de políticas públicas para discutir necessidades e avançar para a gente melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa economia, melhorar coisas que vão ajudar a nossa sociedade no todo. Independente da sigla. E o ser humano tem falhas. Todo ser humano. O ser humano ele é bom e ruim. Ele é bom e ruim.
o político também. Claro. Então, o A político, gente erra também. o político Tem hora A que a faz gente coisa erra. boa, mas faz coisa ruim. O político B faz coisa boa, mas faz coisa ruim também. Talvez eu esteja só vendo o lado bom daquele político, mas você já está vendo o lado ruim. E a mesma coisa, o seu político. Talvez eu estou vendo coisa boa, né? Então é isso que eu acho que nada Faz parte do ser humano, né? Eu acho que faz parte do ser humano. E eu acho que assim, igual o Iata tá lá hoje, né? Agradeço muito. E até você falou de piso, né? Vou dar um engajamento rápido aqui. O piso salarial da enfermagem nosso. É verdade, fala sobre isso. Piso salarial da enfermagem. Gente, eu acho que assim, é uma falta de respeito pelo funcionário. Pelo funcionário da enfermagem. Por quê? Falta de respeito. Infelizmente ainda não a gente não recebe como salário, infelizmente. É um abono lá que vem, então a gente não recebe como salário, não entra. Então se eu precisar vamos dizer que eu quero comprar um carro, né? Pela lei é 3.225 um técnico. Eu vou lá, né? Tô ganhando 3.000, né? Vou lá comprar um carro que é 500 por mês, eu chego lá, não, é 1.500 meu lerite, no meu salário. Olha aí. Ué, mas não, os outros é por fora, tá? Vamos dizer assim, né? Então, eu acho, já começa errado por aí. E agora aqui também tá tendo problema, eu até fiz uma reunião, olha como que eu sou. Eu fiz uma reunião com o Iata, a Alice Drummond e a Fabiana, do pediatra. Então são pessoas, cada um, né, no seu partido. Eu fiz uma reunião com os três para falar sobre isso. Que eu precisava. Era o Iata, eu já conhecia a longa data. A Fabiana também é minha amiga já pessoal, conheci ela fora de política. A Alice não, a Alice eu conhecia através da... Eu até falei isso pra ela. A Alice esteve aqui, né, inclusive. E eu falei isso pra ela. Falei, Alice, estou te conhecendo agora. E é uma pessoa que tá me ajudando assim, ó. Nossa, toda hora a gente troca mensagem por conta disso. Ela ficou mais à frente disso do que o Iata e a Fabiana. Só que eu fiz uma reunião com os três por conta disso. Por quê? Eles estão pagando a gente, a cada 2 meses eles pagam um salário pra gente, do piso, né? E ainda também não vem também, Iata, no salário. Então, se você me vender uma coisa, eu não posso garantir pra você que eu vou te pagar com dinheiro do piso, porque eu não tenho data. Entendi. Ou é dia 22, é dia 24, é dia 10, não tem data. E assim, é sempre quase 2 meses atrasado. É um problema sério, uma Então, pauta séria. então sempre a Alice, coitada, ela tá me ajudando nisso. Eu ligo pra ela, Alice, tá atrasado, ela liga pra um, pra outro. Secretaria, né? É isso que eu falo também. Se Deus me abençoar e eu tá lá dentro, talvez até mais fácil que eu vou direto. Eu não vou precisar de usar dela também, né? Tem os afazeres dela, tem as coisas dela, e eu vou poder. Claro. Ir lá, e eu também sei o que falar. Você conhece a demanda, Eu sei Sabe? falar, não, mas olha, Sim. por que não tá pagando dia tal? Porque aí eles vão falar, por causa do governo e tal. Então, vamos investigar, vamos mais pra frente. Sabe? Só que eu acho assim, infelizmente, não tem esse respeito com a enfermagem ainda. Não tem esse respeito. É uma classe tão bonita, tão dolorosa, né? E Importante. ainda Sofre muito. Merece muito respeito. Eu falo isso pela minha mãe, né, a Laura Tiburcio. Minha mãe, aprendi tudo com ela. O Iata chegou a conhecer ela, graças a Pessoa Deus. magnífica. Sabe? Então, tudo que eu sei, eu aprendi com ela nesse ponto. E olha que interessante, a minha mãe começou essa briga desse piso salarial, porque tem mais de 30 anos isso. Essa briga. E é igual eu falei, eu tô continuando aí, né? Juntar professor e enfermeiro, nós chora tudo. É verdade. Não dá pra chorar porque nós trabalhamos demais. Ô, Dudu, vamos mandar uma boa noite. Acho que tem muita gente. Você lê os comentários aí para nós, agradecendo todo mundo que está aqui, recebendo vocês. Olha que papo bacana. Pedrão, Iata. O assunto vai ficando com calor, depois a gente esfria de novo. Então a gente agradece todo mundo. Já pede seu like, se inscreva no canal. E Dudu, vamos lá. Beleza, vamos lá. Você mandar uma boa noite pro Luiz Marcos aí. Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Luiz? Eu acho que O produtor tá home office. Tá bom. o Luiz deu uma respirada esses dias, né? Ah, é? O Vasco ganhou. A Elaine Martins, boa noite. O Wallace também tá mandando boa noite. O Henrique Marques, meu pai, tá mandando boa noite aqui assistindo a gente. A Priscila Queiroz, boa noite pra Priscila. Boa noite pro Fernando Martins, pra Patrícia. Patrícia que mandou aí os
os presentes pra gente, né? Patrícia, ó, tá aqui, a gente já falou. Gente, ó, que bacana, a gente ganhou um mimo da Paty. Obrigado, Patrícia. Valeu demais. Pra adoçar essa noite aqui, ó. Pronto. Boa noite também pro Nilson Moreira. Tá mandando aqui boa noite pro Yato e pro Pedrão. Andréia Santos também. Pedrão, estamos juntos. Um grande abraço. Matheus Vieira também. Boa noite a todos. Um abraço a todos aí. Estou de olho nas propostas. André Santos, dá um alô para nós aqui. Boas lembranças do pronto-socorro. Pedrão tá mandando aqui o Nilson. Tá lembrando aí. O Nilson, ele trabalhava na promoção ali na 7. Ele era aqueles vigilantes. Sei. Então a gente trabalhou muitos anos ali junto, virou um irmão mesmo. Eu até brincava, o apelido dele de guarda-belo, né? Ele era o guarda-belo ali. Então ele trabalhava uma semana e folgava uma semana. Então na semana que ele tava, a gente já passou por muito perrengue ali, muito perrengue mesmo. E o Nilson, forte abraço aí, Nilson. Boa noite aí também para Tânia Maria Pimentel. Parabéns, Pedro. Essa Tânia, hoje ela é minha madrasta. Ela é esposa do meu pai. É da Bahia. Tá lá na Bahia. Que meu pai é da Bahia. Tá isso aí. Eu mandei lá, né, no grupo da família lá. Documentário sobre o carnaval baiano. Boa. O meu pai, meus irmãos de lá, é tudo da Bahia. Então a Tânia é minha madrasta. Legal demais. Boa noite também Tânia. Pro Vandeir Ferreira. A Luciana Bessa, né? Boa Essa é a noite. mulher mais bonita. Isso, o cara tá certo. E eu lembro quando eles começaram a namorar. Olha aí. Aquela aí. Boa noite aí também pro Thales Ferreira Mendes. Tá usado ponto certo, viu? Ponto certo? Certo. Do bar ponto certo lá. Patrocina nós de novo, tá? É verdade. É o que a gente falou? Do Lá, Aí, ó. Thales, manda aí um negócio pra gente. Tá cliente lá, né? Então. A Walter Holmes também, a Lindmeire Pimentel. Prima também. Mandar uma boa Lá da noite. Bahia também. Aí. Pimentel é toda Bahia. O Joel Soares aí, depois o Zé lê a pergunta. O Ronaldo, meu sogro, tá aí também. Boa noite. Praia Grande, hein? Tá de São Paulo. Nós estamos nos extremos, no Sudeste e no Nordeste. Coisa boa. Eu acho que a minha mãe também tá assistindo. A Raquel, boa noite. A Jezebel Alves também. O Lohane Beatriz, um abraço pro meu vereador. A Viviane Campos, Essa trabalha comigo. Lohane, minha fiote lá. A Késia também, boa noite. Viviane também trabalha comigo. A Casa da Bar, deve ser a Bárbara Rufino, Dá um abraço pra Bárbara aqui, viu? Não, abraço a Bárbara. Pessoa que eu admiro muito, uma lutadora das causas sociais, né? Então, tem muita todo história, o respeito aí, né? Ela Um abraço, Bárbara. É um dos poucos que se salva na atual Câmara de Deputados. Que moral, Eu vejo a luta dela, mas não conheço ela. Mas eu vejo a luta dela, parabéns uma mesmo pessoa pra ela, assim, que faz voz e merece, né? Se Deus permitir, A estar Jezebel junto. comentou, na minha opinião, se o foco é o povo, não tem direita ou esquerda, tem Isso. povo. Parabéns, Muito é isso bom mesmo. Comentário. Vandeir também, Parabéns. André. Ele é um amigão meu também. Pessoal que tá aí, que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha essa live. Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores. Sim, a gente agradece todo mundo que é nossos parceiros, Fênix Conveniência, Som Music, JT Design, Casa das Iscas, do nosso querido amigo Joel, quem mais? Docitos da Emily, a Patrícia pelos mimos, JT Design, já falei, Design, né? Educarte, sim. Som Music também. Isso. A gente agradece a todos aí. Quero até, antes que eu esqueça, né, pessoal? Sexta-feira é aniversário do Zé Fernandes, né? Aí, vou trintar, rapaz. Ó. Que isso, hein? Festa pra nós, né? Festa Com pra carinho nós. de 18, mas eu vou trintar. O Diogo aqui se organizar uma festa. Você liga pra Jéssica e fala que nós vamos fazer uma visita lá. Vou te dar um traque de presente. Aí, ó. Desejar tudo de grande aí pro Zé, tudo de bom. A Andréia está comentando, trabalhamos juntos no pronto-socorro, lembro quando você me pedia para ir de manhã, tempos bons. É verdade, tinha vezes que eu tinha que ir pro outro serviço, e talvez eu pegava 6 horas, e tadinha, eu pegava, me salva aí, chega aqui mais cedo. Se você... É uma grande amiga também, se beijo. você der um break lá, André vai chegar, lembra? Quando... É verdade. Dudu, você quer fazer? Eu queria comentar, assim, a gente voltando aí pro bate-papo, mas o pessoal pode continuar comentando.
Ô, Iata, você falou da situação do plano de carreira e tudo. Sim. Eu queria que você falasse, fizesse um comentário sobre o rateio do Fundeb do ano de 2021. Como que foi a sua participação? Inclusive, a gente, como você perguntou, né? O IATA, não, a gente sempre teve embates com a prefeitura, né? E a educação, vou ser muito contrário a algumas falas de algumas visitas que teve aqui, deixa muito a desejar, né? Inclusive, falta material para professores para poder trabalhar. Aquilo que foi adquirido, foi aberto vários processos, inclusive do Ministério Público Federal. A gente tentou abrir uma CPI lá dentro. Acho que foi o único vereador que propôs uma CPI sobre os notebooks, né? Do superfaturamento, que nada me convence. Porém, o Ministério Público Federal entrou, mas parece que teve uma mudança lá e depois retiraram. Mas está se abrindo um processo novamente com relação a essa indagação dos preços, porque na época, Zé, era um computador, me parece, com processador i5 ou i3, eu acho que é o i5. Que no próprio processo do Ministério Público Federal, ele questionou que 11 cidades fizeram a mesma compra com as mesmas especificações, né, do que tinha o notebook. E por muitas licitações foram compra por 3 mil. Sim. E a nossa foi compra por 5 mil reais. Inclusive, eu acho que se você pegar essas especificações, que eu não tenho elas aqui agora, e for no Mercado Livre ou outros sites, acho que ela ainda não está nem 5 mil ainda. Entendeu? Então, assim, eu não vou questionar, eu levantei. Na época, o Renato Moura era o presidente da Câmara, nós levantamos, houve assinatura praticamente de todos os vereadores. Então, faltava o deferimento dele, do presidente. Aí ele, junto com o jurídico, achou que indeferiu porque a peça não estava bem montada. Nós questionamos. Nós usamos da palavra, né, usamos a nossa defesa jurídica, nós não concordávamos, porque ficou faltando os autores, não precisava, nós estávamos pedindo a CPI de acordo com as denúncias do Ministério Público Federal com relação ao superfaturamento dos computadores. Então, a educação precisa de valorizar os professores. E quando a gente fala do rateio, naquela época de 2021, lembra que nós estávamos no meio da pandemia, então não houve muitas contratações. E no Fundeb, 70% é para poder pagar pessoal, né? Na valorização dos professores, 30% para custeio e manutenção da educação, né? Naquela época não se tinha contratado tantas pessoas, porque estava tudo offline, né? Então, eu sei que tinha gasto em torno de quase 60%, 59%. Havia uma sobra, não se tinha gasto 70%. E aqui na cidade de Ituiutaba, ninguém conhecia muito sobre o Fundeb. Eu falo que a nossa legislatura abriu as portas e a visão dos professores com relação ao Fundeb. Todo mundo começou a estudar, a questionar, o que é o Fundeb, para que serve o Fundeb, que negócio é esse, 70%, 30%, muita gente não sabia. Ouviu falar superficialmente, mas não sabia o quanto isso impactava na vida delas. Então, no ano 2021, e a gente tem contato com outras pessoas de fora, a gente foi fazendo amizade, eu fiz amizade com o vereador William, professor lá de Nova Serrana. Conheci por um amigo aqui mesmo, aqui de Ituiutaba. E a gente trocava ideias de projetos e tal. E um belo dia, conversando com ele, depois eu conversei com o professor Rafael também, para saber sobre a questão do Fundeb. Ele falou assim, olha, que Nova Serrana, que é a cidade dele, sobrou fundo dos 70%. Nós não gastamos. No projeto de lei do Fundeb, lei federal, fala que pode ser feito rateio. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma indicação, está até aqui na minha planilha também, né, da minha prestação de contas, aonde eu apresento, né, foi a indicação 521 de 2021, mandando para o executivo, pedindo ao executivo, como diz para vocês, olha só, vereador não tem poder de pedir para que se faça pagamento, para que se contrate, que aumente salário. Então eu mandei uma indicação, pedi para o executivo mandasse um projeto de lei
que pegasse, então, a porcentagem desse valor que não alcançou 70% e fizesse o rateio. Houve uma luta interna muito grande, um embate. Nós tentamos convencer o executivo correu atrás do ANVAP, do jurídico, para saber se podia fazer de fato. Aí a ANVAP apresentou que era de fato legítimo, estava na lei, era possível ser feito. E aquele ano, basicamente, quem tinha um cargo ou trabalhou o ano todo com um contrato, ganhou praticamente R$15.000. Então a indicação foi do vereador Iata. Foi uma indicação do vereador Iata, naquela época, né? Isso, então, o quê? Porque a gente ficou antenado, a gente propôs trabalhar para a educação. Então, naquele ano, teve gente que, eu tenho parentes que tem dois cargos efetivos, ganham R$22.000. Sim, sim. Né? E ajudou muitas pessoas. E a nossa briga do plano de carreira é por quê? Porque o que valoriza na educação é salário. É salário que paga a conta, é o salário que dá dignidade na sua casa para os seus filhos, para sua esposa, é o salário que faz com que você durma e acorda bem, indo para o trabalho, então, às vezes podendo faltar alguma coisa, mas você dá o melhor de si. Porque o professor, ganhando mal do que foi, ele ainda tira do seu bolso para comprar o material. O patrão que sabe valorizar o salário e ganha muito mais. Ganha muito mais. Em rendimento. Isso. Né? Qualidade. O funcionário que ganha mal, eu falo, né? Ele fica doente. Eu vivo disso, eu sou um assalariado também, sou CLT. Então, o patrão que não te dá alguns recursos básicos ali também, você desmotiva totalmente de trabalhar. Você não tem aquele ânimo, sabe? Você não tem aquele ânimo de trabalhar mesmo. Pedrão, tu acha que não vai ter que mudar você de partido, viu, Rafael? Aí, ó, Eu tô brincando. Mas eu tô falando isso aí. Mas é assim, essa percepção é verdadeira. É por isso que não dá para ser extremista, tá vendo? É isso que eu falo. O partido, talvez, é porque você precisa, que eu nem não entendi as coisas de partido, de nenhum partido, igual eu Você falei. se identificou mais com a maioria das causas, Sim, né? sim. Mas tem coisas que você sabe valorizar. Sim, é isso que eu falo. Então eu nunca nem entendi muito sobre partido isso. Talvez a gente conhecia 2, 3 partidos no máximo, né? Na época da minha mãe era só 3 partidos, só e tava bom, já chega. PMDB. PMDB e PT, só. Eu queria aproveitar esse assunto, assim, né? O papo vai fluindo, vai ficando bom, né? Muita coisa, né? Mas eu queria que, Pedro, você pudesse destacar, assim, se você, olhando para a cidade, no contexto geral, e aqui, mais uma vez, vamos enfatizar, né? O Pedro é pré-candidato, né? Ele está colocando seu nome à disposição, ainda haverá as convenções, tem aquilo tudo. Lógico. A gente só reitera para deixar claro. Mas, assim, olhando para a sua realidade, Pedro, aí você coloca seu nome à disposição, o que você acha? Quais seriam os seus sonhos, assim, que você fala, nossa, eu sonho com isso desde de que tem esse ideal de vida, e que talvez você, um dia, talvez, se conseguir o pleito de vereador, poderia tentar ajudar, né? Lógico, é um sonho para a cidade de Tuiutaba, porque eu sou bem realista. Porque, igual eu falo, eu sou mais ali do pronto-socorro, foi muitos anos, os 15 anos trabalhado, e fora os que eu né, em termos, trabalhava ali com a minha mãe, estava acompanhando ali, mas o pronto-socorro. Precisava de um pediatra pelo menos no final de semana, não tem. A unidade da criança só trabalha de segunda a sexta. Teve uma época que tinha uma pediatra que vinha de Uberlândia, doutora Regina. Nossa, que médica espetacular. Vinha todo domingo, cedo, fazia 24 horas ali. Pediatria mesmo. Então, no domingo, os clínicos geral não precisavam preocupar. Porque não adianta, gente. O clínico geral, muitas vezes, ele não gosta, é difícil ele lidar com a criança. Tem sobrepeso, né? Remédio é peso, tal. Então, é muita coisinha. Então, acaba tendo algum tipo de receio. Então, tinha essa pediatra. Todo domingo. Então, mas por que ou fazer a unidade mista trabalhar integral, de domingo a domingo, ou colocar no pronto-socorro. Farmácia também, eu acho um absurdo. Acho um absurdo. Se você for na sexta-feira à noite no pronto-socorro, você vai tomar medicação, vai durar faixa de 12 horas, que é à noite, mas aí no sábado de manhã você já não tem a farmácia popular aberta mais. Ela vai abrir só na segunda-feira. E se você não tiver o dinheiro para comprar? Aí você vai ter que voltar no pronto-socorro novamente? Entendi. Entendeu? Então são questões, por que não abre então até meio-dia, sábado e domingo?
vai ficar um curto Rapaz, espaço. saúde sempre foi acho que assim, muito difícil, né? Eu não sei por quê, tá? Como educação, talvez, não sei se é a demanda, são muitas pessoas, ou falta política pública, interesse, mas Postinho de saúde, rapaz, você fala, postinho, vai no posto. Que igual eu falo, o pronto-socorro, isso aí eu falava lá dentro, toda a vida, eu bati nessa tecla. Tinha reuniões, eu falava, gente, infelizmente, pronto-socorro é um postão de saúde, ele não é pronto-socorro. Ele é um postão de saúde. Mas por quê? E eu tive isso na carne agora. Eu tive a dengue, fui no pronto-socorro, muito bem atendido por uma doutora lá no domingo, que eu não a conheci, porque tem muita gente nova lá que eu não conheço. Aí ela falou assim, era num domingo, ela falou assim, amanhã você vai lá no postinho fazer o teste. Falei, beleza, fui lá, falei pra eles, aí a enfermeira me chamou, fez o teste, deu negativo, talvez por causa da data, né? Mas nada me tira da cabeça, até o meu médico lá do sanatório também falou que nada tira, que ou é dengue ou é chikungunya, pelos sintomas. Mas eu falei, aí ela fez, deu negativo, falei, tá. Falei, se essa dor que eu não tô aguentando. Não, infelizmente o doutor aqui não pode te atender por causa das fichas. Então, no caso, eu teria que voltar novamente pro pronto-socorro. Você entendeu? São umas coisas que não entram na minha cabeça. Seu sonho seria viabilizar, sim, logística, assim. Sim, fazer o posto de saúde atender. É um médico, então põe 2. Vamos ver a realidade, vamos ver como que funciona. E que são ideias excelentes. Isso que ele está falando aqui. Ter eu tô falando só um atendimento pediátrico de domingo a domingo. Talvez na unidade separada. Ótimo, excelente. Pessoas já me falaram de um pronto-socorro. Talvez não, porque à noite a demanda talvez seria muito pequena para criança. Pronto-socorro de criança, que eles que já me falaram. E outra coisa também, o Ituiutaba já está merecendo um outro pronto-socorro. O Uberlândia tem o AI, né, que eles falam, o AI em todos os bairros. Que funciona 24 horas. Já funciona 24 horas. Ituiutaba é um só que funciona 24 horas. Agora, mais do que escolher o vereador, porque aqui está propondo ideias excelentes, boas, que seriam ótimas se elas fossem hoje adequadas, adaptadas e gastas para isso. Mas a responsabilidade do Poder Executivo é muito grande. Então a gente tem que saber quem que a gente coloca lá dentro. Porque essa aqui é uma ideia compartilhada. É uma ideia que ele tem, mas se o prefeito não tiver... Sim, lógico. Não consegue viabilizar. Eu tô com um problema no... Aí onde que tá, Pedrão? Aí que tá a hombridade do ser político. Ou eu me vendo para poder... às vezes, que eu vou ser sincero, eu vi poucos vereadores da base conseguir conquistar alguma coisa de concreto. Não é rua asfaltada, não. Passeio. Quebra-mola. Não é isso não. Pelo amor de Deus. Né? Vamos falar assim, indicações concretas. Central de Libras, igual a gente propôs, eu e o Edmar. Que tem Uberlândia há muito tempo e até hoje não tem Ituiutaba. E que é custo barato, porque você contrata intérprete de Libras para que ele possa servir a uma pessoa que tem deficiência, que vai fazer um atendimento com o médico, que ele possa receber uma interpretação do intérprete, videochamada. Sim. Tem, mas eu não vou conseguir viabilidade se eu não começar a mamar nas tetas do governo. É porque talvez para ele não é viável. Aí na hora de votar uma verba do Carnaval de 2023, eu tenho que votar a favor. Senão não atende. Isso você nem sabe se vai viabilizar. Política e é por isso que eu te falo, Zé. Se o IATA tem caráter, autonomia, sempre tive. Nunca me vendi. Não tem um cargo que eu me vendi lá. Pode me denunciar aqui, ligar para você, ou depois, num outro momento, trazer aqui alguém que está lá dentro daquela prefeitura que foi cargo dado para o IATA para favor dele, para ele poder se vender para essa prefeitura, para essa gestão. Tem. Entendeu? Você sempre se manteve. Sempre me manteve. Tem gente fazendo demais da conta. Eu tenho certeza, sou um dos poucos. Eu posso dizer, talvez, por mais 1 ou 2 vereadores, que eu prefiro não citar o nome, para talvez não estar julgando com mais um outro. Mas, porém, da minha parte, eu falo com toda sinceridade, com certeza. Às vezes, vocês têm aqui, vários. Eu acho que foi um dos vereadores que mais apresentou projeto de leis e indicações. Todo mundo pode ver isso entrando no site. Inclusive, está uma dificuldade esse ano para entrar projeto de lei de vereador por causa das emendas impositivas. Acharam que tem que colocar as emendas impositivas, e aí os vereadores não precisa pôr, não. Né? Então, assim, mas pelo menos até hoje, nós temos aqui
vários projetos de lei, várias indicações que não viabilizam e que são importantes, que eu vejo são importantes, por conta de questão política. E eu queria te perguntar, no seu mandato atual, você trouxe uma lista com várias indicações do seu trabalho, a gente que acompanha as redes sociais vê como você se preocupa também de divulgar, Sim, trazer isso para quem te elegeu. Mas qual que você fala assim, poxa vida, tô terminando o mandato, isso aqui, tô levando no coração, consegui fazer. Qual que é aquele que você talvez ficou frustrado? Você falou, nossa, eu queria tanto viabilizar esse não deu. Você consegue eleger 2, assim, principais? Eu acho que, assim, a luta da educação, essa questão do Fundeb, né, de ter levantado no meio do povo, né, dos nossos professores, educadores, a importância do Fundeb na vida deles. E passaram a ser fiscalizadores, né? E a luta pelo estatuto, ainda lutando pelo plano de carreira, mas o rateio foi muito importante, porque a gente viu que talvez não tivesse um vereador se importando com a educação e que tivesse essa visão, as coisas não tinham acontecido, tinha passado em branco no ano 2021, né? Porque a gente foi entregar esse projeto no tempo certo, que foi mais ou menos ali em setembro, outubro, que era o tempo de fechamento das contas, das verbas vindo, né? Através dos impostos, chegando para poder fazer os pagamentos, porque teria que esperar até dezembro para ver de real, né? a sobra do rateio, para que o projeto chegasse no tempo hábil, para pudesse ser executado e pago. Então, para mim, foi uma grande vitória. A não municipalização, em creches ainda aí, ó, sem estar terminadas as construções, né? Acabadas. O Hugo de Oliveira, do jeito que está lá, que dá dó. Eu já visitei, eu já falei, eu já usei minhas redes sociais para falar do Hugo de Oliveira, do jeito que está. É uma vergonha. Como é que você vai acampar? É uma obrigação do município? Mas tem que ter responsabilidade. Então foi uma luta que nós conseguimos e seguramos até agora, né? Porque nós vamos deixar servidores do Estado, porque nós não vamos aproveitar os ATBs ou ASBs, né? Os professores vão ser alocados, né? Mas não sabemos até quando. Então não há uma segurança. Agora, sem espaço necessário e preparado, pior ainda. Então acho que isso foi uma grande vitória. O trabalho que eu fiz na carteirinha, conquistando um espaço de atendimento prioritário para os autistas, para a fibromialgia, também nós apresentamos há pouco tempo, né? Eu acho que foi de suma importância. Nós apresentamos aqui indicações, projetos para artistas locais. Pouca gente sabe disso. Nós lutamos para que, se está usando dinheiro público, vai contratar Gustavo Lima, beleza, o povo merece diversão, mas os nossos artistas, esse povo pega o dinheiro, vai embora, eles não vão gastar no comércio local, vão embora, vão para suas cidades e vão levar esse dinheiro. Então, estimular a cultura, estimular o investimento, né? A gente também trouxe várias propostas, né? Ou seja, foram inúmeros aqui. Eu consigo nem lembrar, apesar de eu estou lendo aqui, né? Mas você me perguntou das mais importantes, para mim, essas são as mais importantes que a gente conseguiu, né? O rateio do Fundeb, a não municipalização, né? Porque nós não estamos ainda preparados, né? A luta do autismo, da fibromialgia e a ajuda que a gente deu com as emendas impositivas, que alcançou aí várias instituições que necessitam e precisam dessa ajuda, né? De nós, vereadores, né? Bacana. Você falou de artista local, e até esse dia para trás eu estava lá na praça e estava pensando uma coisa. Por que eles não usam, talvez, aquele coreto ali para o pessoal cantar final de semana, ali à noite? Você faria o seguinte, igual a igreja lá, né? Tem o conjunto lá. Você, de segunda a sexta, vai lá na Fundação Cultural, faz sua inscrição, aí eles já te falam, não, no sábado você vai cantar de tal hora a tal hora. Aí seria todos, você não vai pagar nada, a prefeitura também não vai te pagar, você vai lá cantar por sua, sabe? Um espaço ali, uma ideia, porque é um espaço ali que fica ali vazio, ali, você tá ali lanchando ali, tá escutando todo, vai ter todos os tipos de música, você tá falando de artistas locais, né? Então talvez dali sairia também um artista aí, talvez né? Tem alguém ali que vai escutar alguém cantando ali. E aí pode ser isso, né? Não é interessante? Interessantíssimo. E você falando em sonho também, esse próprio Bandeira que mandou um abraço aí pra mim,
ele de uma cidade lá perto de Belo Horizonte, no entorno lá, fez um projeto muito bonito a cidade lá. Pegou os terrenos baldios, notificaram. A pessoa não resolveu, eles pegam e doam para alguém fazer uma horta comunitária. Aí com essa horta ele vende, manda para as escolas, para as creches, para os hospitais, sabe? É bem interessante isso. Interessante. É bem interessante. Eu lembrei de uma aqui, ô Zé, né? A gente já tinha pedido já desde 2022, mas só foi cumprido porque a lei do Fundeb exige que a eleição dos diretores. Na nossa indicação aqui, né, 292/2022, a gente pediu uma regulamentação do sistema de eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais que hoje tem. É verdade. Que hoje tem. Por quê? Porque não exige, porque a gente viu lá no Fundeb. Porque dentro das verbas que recebe, uma das necessidades de cumprir é a gestão democrática. Né? Então, o município tinha, com o novo Fundeb, um prazo para que se cumpra essas eleições. Ela cumpriu. Né? Só que desde 2022 nós estamos cobrando. Mas isso foi só acontecer a partir do ano passado. Né? Então, dentro pedir, né, como se diz, igual a gente fala, tem que estar alinhado. Mas aí a gente tem que ter também um governo municipal executivo comprometido. Acabar com o castigo. O tal do castigo, a gente já entrou com esse pedido desde o primeiro ano. Vamos combater isso. É a única coisa que existe dentro do município aqui das regiões que é utilizado. Né? A pessoa trabalha 2 anos, ela recebe o castigo, não pode pegar mais outro contrato. Aí foi 2 anos parado. Parado. Na educação, você tem ali um servidor que já está acostumado com a metodologia daquela escola, com o trabalho desenvolvido pedagogicamente daquela escola, e ele tem que ser retirado, né, por conta dessa tal como é que fala? Castigo, né? O tal castigo. Então, assim, é castigo mesmo, né? É castigo mesmo, né? A gente entrou com outras, né, um plano de trabalho, que é aquilo que falei para vocês, que exige, né, das instituições, quando manda e pede subvenções, que manda esse plano de trabalho, não algo superficial, que não tinha, que nós falamos, que eu acho que para mim foi muito, muito importante. Né? Nós colocamos lá políticas públicas para prevenção contra o abandono, evasão escolar, contra o golpe contra idosos, né, que a gente conhece aí através de telefonemas, né? A gente instituiu uma semana de prevenção de trabalho com os idosos. Até há pouco tempo nós vemos aí o pessoal do desenvolvimento social desenvolvendo esse trabalho, junto com o PROCON. Né? Foi muito bacana, né? Foi uma ideia que a gente colocou e que está sendo seguida. E o trabalho que a gente fez, atendendo o casamento comunitário, né? Que a gente fez aí, quase 50 casamentos comunitários. Casou um povo mesmo. Casamentos, né? E acha casamenteiro. Nós lá, eu e o Boró, com as nossas emendas impositivas, a gente pôde proporcionar aí pessoas carentes, pessoas que não tinham condições de pagar, né, a fazer o seu casamento, realizar o seu É engraçado, o meu casamento foi comunitário. Foi. Na época eu estava na Assembleia de Deus e meu pastor chegou, falou assim... A própria Assembleia promoveu... Eles falaram assim, porque era Assembleia de Deus Vila Nova. Meu pastor falou assim, por que vocês não são casados? Por causa de dinheiro. A gente estava junto há uns 2, 3 anos já. Não, eu preciso de vocês lá na igreja, vocês sabem que tem que casar. Falei, não, então vocês vão casar. Falei, beleza. Aí fomos casar lá em Cachoeira de Goiás, que ele conseguiu o cartório de lá, conseguiu. Fomos 7 casais e depois na igreja. Festa e tudo, legal, né? Bacana. O ano que vem faz 20 anos que eu tô casado, né? Cocinela mandou uma boa noite ali, eu vi. Um beijo. E aí, Dudu? No rugby, ela também... Ela jogou também? Não jogou, ela gostava muito de exercício. Não, ela gostava dos exercícios. Aí o apelido dela é Dona Onça, viu? Então, vocês veem como é que é. É o monstro e a Dona Onça. Como é que é a família. E aí, Dudu? Ô Yata, tô até acompanhando aqui essa prestação de contas. Eu acho muito interessante o vereador fazer isso. Eu sei que não são todos que fazem isso aqui dessa forma, né? Tem bem descritivo por mês, por ano, né? Eu tô vendo aqui no final, né? Então, 70 indicações,
40 requerimentos e 25 projetos de lei, né? Isso. Só explica, assim, para mim e para o pessoal que está em casa, qual que é a diferença Ótimo. da indicação, do requerimento, um projeto de lei. Vamos lá, vamos começar pela indicação. A indicação é talvez um pedido simples de um asfalto de rua, uma necessidade daquela comunidade, um quebra-mola, uma boca de lobo, que pode ser feito direcionado à secretaria, né, responsável pela obra, né? Ou uma indicação, por exemplo, de um contrato, como nós falamos, quando requer gastos, a gente pode fazer uma indicação dentro de uma necessidade, uma indicação de instalação de uma central de libras, né? Aí não é um projeto de lei. Claro que quando vier e for uma execução do executivo de criar esse central, ele tem que mandar o projeto de lei. Então, o projeto de lei tem que vir igual do rateio. A gente deu uma indicação, a gente viu que havia essa possibilidade, fizemos essa indicação pedindo e, graças a Deus, o executivo entendeu que ela deveria pagar, né? Até porque senão ela deixaria de cumprir uma lei, né? Então, indicação indica coisas que não está próximo da viabilidade do vereador, né? Contratação, um pagamento, por exemplo, eu fiz uma indicação de pagamento de senhoras aposentadas que na época do governo Bolsonaro ele congelou por causa da crise, da pandemia, e que depois foi recuperado, né? Férias Premium, né? Biênio, quinquênio, quem já tinha, né, adquirido isso nas seus concursos anteriores, né? E que ficaram congelados no período lá, aquela PL 173 do Bolsonaro. Né? E aí eu pedi, não é eu que vou lá, faço o projeto de lei e faço o executivo pagar. Tem que sair do executivo, porque tem que analisar o orçamento, ver se consegue pagar. Então, indicação. Requerimento, por exemplo, audiências públicas, é através de requerimento. Ou quando nós queremos, por exemplo, convidar um secretário para poder discutir um assunto. Por exemplo, eu já chamei, já convidei a secretária, na época a secretária Sandra, para poder falar um pouco da saúde, né? Daquilo que está sendo investido, de alguns acontecimentos que estava tendo na época. Quem fez o requerimento junto comigo foi eu e o Renato Moura. Ela esteve lá. Então, requerimento talvez pedir para que um secretário, um requerimento para poder trazer uma audiência pública, né? Ou pedir uma prestação de contas, por exemplo, de um carnaval que foi feito, né? De uma festa onde a gente quer fiscalizar, saber que de fato foi gasto, né? Isso é feito através de requerimento. E projetos de leis são projetos que vão causar impacto à sociedade, que ainda dentro daquilo que cabe no ofício do vereador, né? Por exemplo, central de libras não cabe, é indicação. Mas quando eu faço aqui de um plano de trabalho que exige uma obrigação que uma entidade faz, aí não. Isso aí é uma obrigação porque é um projeto de fiscalização que vai ajudar, né? Um projeto que vê um programa de incentivo à doação de cabelos, como nós fizemos aqui, né? Ou sobre pedindo para que a prefeitura abra no site a transparência do Fundeb. Apesar que a gente pode entrar no site do governo federal e entrando e pesquisando para a gente ver como é que tem sendo os gastos. Mas eu queria, por exemplo, criar um projeto de lei que outras prefeituras já têm, que tem um sítio dentro do sítio do site da prefeitura, um espaço que leva o cara direto, um acesso mais rápido, mais fácil, né? Então, esses são projetos de lei que impactam a sociedade, né? Que vão ajudar de uma certa forma na organização, na distribuição, sem um gasto direto. Porque quando aí é uma indicação. Essa é a diferença. Tá vendo, Pedrão? Então, e eu vou até falar uma coisa aqui agora, como popular, né? Eu falava muito isso, nossa, principalmente no começo, nossa, o Iato é uma pessoa espetacular, também não tá fazendo nada, como política, ele não. Mas não é porque eu falo assim, que a gente não vê. A gente não vê, não é todo mundo. É isso que eu tô falando. O pessoal, não, mas não é mídia, Iato. Eu falo assim, que talvez você mandou lá um projeto, mas não foi aprovado. É isso que eu tô falando. Você mandou indicação, mas não foi aprovado. É isso que eu tô falando.
Sim, Aí a pessoa vê o vereador e vai falar isso. Isso eu tô falando Nós que falamos de viabilização, né? A viabilização, ela vai além, porque ela depende agora do executivo. Eu acho que foi bacana, foi esclarecedor, entender? Porque o que o Pedro está colocando é que, por exemplo, a população você está acha. informando aqui agora, muitas vezes não chega na população Isso. da forma, né? Porque Ué. eu sei que você está lá, você está lutando pela causa, mas às vezes o pessoal não entende. Mas aí uma vez, eu fui conversar com o Yato, ele me explicou sobre isso. Aí que eu fui começar a entender e tal. Mas antes não, que a gente pensa assim, não, mas ele não tá fazendo nada. Dentro do quadro político é muito interessante. Agora outra coisa, Yata, eu não sei quando que mudou, porque igual eu falo, eu nunca participei de política mesmo. Eu tive que participar da época do piso salarial, que nós começamos, porque aí que eu fui na Câmara, nunca tinha ido, fui na Câmara. Mudou, parece que antigamente era 6 horas da tarde, agora é de manhã. Esse horário é muito inviável para a população ir. Na época, isso mudou minha vida, foi um transtorno, né? Eu não sei nem quando foi mudado, isso que eu tô falando, hein? Não sei quando a gente foi eleito, eu já arrumei minha vida para trabalhar na Câmara às 6 horas da tarde, às 8 horas. Né? Aí, a Câmara, grande maioria, entendeu. Porque como o fórum fica aberto de dia, né, o comércio, as entidades jurídicas ficam abertas durante o dia, e como é uma prática de outras câmaras municipais da região fazer durante o dia, como Berlândia faz, Uberaba faz também, né, durante o horário comercial, acharam por bem mudar. Só que eu acho que cada cidade é uma realidade diferente da outra. Porque aqui não vai ninguém por conta do horário. Isso. E aqui é uma cidade mais interiorana, onde a população sai do seu trabalho, do seu serviço, e aqueles que são interessados, que se importam, assim, não que os outros não se importam, mas que gostam de acompanhar, pode ter condição de acompanhar, se ele tem condição é depois das 18 horas. Eu tô indo muito agora, comecei com o piso da enfermagem, estou indo muito agora para me ver como que é a realidade de uma câmara. Eu falo que lá é melhor do que televisão, gente, tem hora, viu? Que lá é bom demais de você ver, sabe? Algumas e a gente convida as pessoas a assistirem, né? E vou estar pedindo para a população começar aí mesmo. A participar. Eu acho que é muito importante. Não é só realmente, então, para ver realmente os vereadores que estão lá só mexendo no celular, os vereadores que não falam nada, o vereador que sai antes de terminar. Eu observo tudo isso. Eu observo tudo isso. Aí eu falo mesmo. Eu falo. Não tem medo de ninguém, não. Falo mesmo. Pessoal, Pedro e Yata, a gente assim, né? Fica muito bacana. É muito bacana. Tinha que ter um papo numa chácara, né? Comendo biscoito, né? Não é verdade? Mas a gente, assim, sempre abre espaço, a gente já vai indo pro final, já tem quase 2 horas de bate-papo, por incrível que pareça, né? Que coisa que vocês agora têm um espaço para cada um de vocês, aí tem uma. Qual que é essa câmera aqui de vocês, né? Vocês falem o que vocês quiserem, cada um fala para o seu público mesmo, aquilo que vocês desejam, e agradecendo já de antemão vocês por terem batido esse bate-papo aqui com a gente. Agradece. Nós que agradecemos. Mas fica o espaço de vocês, quem vai começar? Vontade, Pedro. Primeiro eu tava vendo ali, né, quero mandar um beijo grande pro meu pai, lá na Bahia, né, que mandou um abraço para ele, te amo demais, viu, pai? Graças a Deus. Hoje em dia, por causa das redes sociais, graças a Deus, a gente tem mais contato, assim, né? Mas estamos aí, né? Então, igual eu falo, né? Eu pus o meu nome aí para pré-candidato a vereador, né? Por causa disso, porque eu conheço realmente a situação da saúde, que não só de agora, porque tem muita gente que reclama talvez de agora, mas eu tenho 15 anos de saúde, 22 anos, na verdade, na saúde eu tenho 22 anos, né? Então eu sei bem a realidade, como que é, né? Os meus colegas ali, eu sei as dificuldades que eles passam, né? Quantas vezes realmente ali no pronto-socorro ter só um pão com margarina e café ali pra você passar 12 horas à noite naquele tormento ali. Então eu conheço bem essa realidade, sem local para você ter um descanso mais adequado de 2, 3 horas ali. Então, é isso que eu falo. Eu conheço bem a dor, conheço os sonhos de um representante da enfermagem, né? Que nós depositamos tanto nesse piso, nós íamos receber melhor, nós depositamos tanto ali e não foi o que realmente aconteceu. Né? Então, muitos sonhos, muitas pessoas com sonhos altos não tem como ainda realizar esses sonhos, né? E toda a população, né?
Eu canso de falar, eu falo muito uma coisa, gente. Pensa bem quem você vai votar, analise bem. Esse podcast é muito interessante, né? Que antigamente não tinha muito isso, por conta disso mesmo, né? A gente fica aqui totalmente exposto aqui, vocês vão perguntando, o pessoal vai perguntando, né? E aqui não tem tempo de eu pegar um Google e ver, né, o que eu vou falar realmente, se eu vou falar certo ou não. Então é interessante, é isso que é interessante. Eu na política eu gostava muito de ver debate por conta disso, que ele no debate é frente a frente, né? Mas para vereador não tem isso, né? O debate ali frente a frente, mas os podcasts estão de parabéns, viu? Agradecer muito vocês, agradecer meu irmão aqui, o Iata, toda a população, e só falar que Deus abençoe a todos, né? Que tenham consciência aí, né? Estamos chegando em mais uma eleição. Pensa bem, analise, ande pela sua cidade e olhe o que tem de errado, o que tem de certo, o que melhorou nesses 3 anos e meio, né? O que não melhorou, para você pensar bem, né? E quero mandar um abraço pro Hermano, né? Nosso pré-candidato a prefeito, é uma pessoa boníssima que está me ajudando também muito, converso muito com ele, pessoa muito carismática, né? E ao meu partido PL também, que me abraçou ali, que tá me dando todo um apoio, né? E Deus abençoe todos meus familiares, meus amigos, tá? Agradecer muito, que eu falo que, infelizmente, eu não tenho família aqui em Ituiutaba, a não ser minha esposa, né? Minha família, não tenho mais família, tenho alguns parentes, mas a minha família mesmo são amigos que eu tenho aqui. Que minha grande maioria é em São Paulo, meu irmão em Uberlândia. Então eu quero agradecer a todos os meus amigos. Eu amo de coração vocês. Um beijo grande no coração de todos vocês. Esses que estão me ajudando ali do meu lado. Tem pessoas ali que estão fazendo coisas que eu não imaginava. Então por isso que eu falo. Foi Deus que colocou tudo isso na minha vida. É Deus que quer que eu esteja aqui como pré-candidato a vereador. Então só tenho a agradecer. E boa noite a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradecer, né, ao PH, podcast que está arrebentando a nossa cidade, né? E devagarzinho, não vamos. Não, tá. Né? A gente tem acompanhado, um trabalho magnífico. Se eu pudesse fazer uma comparação entre os nossos podcasts que nós temos aí com os vereadores, eu falaria que vocês parecem muito comigo. Pela forma educada, sim, honesta, direta, né? Sem ser desrespeitoso, né? E é muito importante, isso dá segurança a quem está aqui do outro lado, saber que vai ter uma entrevista muito, muito jóia, muito autêntica, muito objetiva. E o objetivo era esse, a gente discutir, como nós discutimos aqui, poder cada um dar suas ideias. O Pedro deu suas aqui, o Pedro que é um grande amigo meu, né? Que a gente agradece a Deus pela vida dele. E eu acho tão bom. Vocês acertaram até na companhia, né? Sim, Deus, foi muito bom. Então, que Deus continue, primeiramente, abençoando a vida de vocês nesse propósito. Continue aí. Todos os convidados que vocês tiveram aqui, que eu assisti quase todos, né? Eu achei sensacional a forma que vocês trataram cada um. Com respeito, tenho certeza que cada um deles saíram daqui satisfeitos, alegres, porque como foram abordados, né? E trazendo a ideia de central, que é trazer para a população o que cada um tem pensado e o que ele quer trazer para a nossa cidade. Quero deixar um abraço para todo mundo, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Viu? Que Deus continua nos abençoando, meu bem, e aos meus filhos, que são assim os meus alicerces, né? Eles me apoiam muito. Quando eu fui decidir, Zé Eduardo, sobre essa questão, as primeiras pessoas que eu falei depois de Deus foi a minha família. E falei do meu sonho, do meu propósito de poder ir para o pleito, e eles falaram: pai, nós estamos com você. A Luciana falou: meu bem, eu estou com você. Se isso não vai te atrapalhar, se isso não te trazer prejuízo de saúde, psicológico, mental, né? Se você está preparado para enfrentar as dificuldades, eu estou com você. Eu falei: não, eu estou preparado, né? Graças a Deus, Deus me abençoou. Agradeço muito a minha família, a Deus que sempre foi o meu norte, meu porto seguro. Eu quero dizer para o povo de Ituiutaba que a gente tem feito como vereador, a gente tem tentado fazer o de melhor.
né? A gente também comete erros, mas pode ter certeza, a gente tenta agir com toda a honestidade, com autenticidade, com caráter, coisas que nós aprendemos dentro da nossa religião, que eu não falo que é a religião, mas de um Cristo verdadeiro, né, que a gente acredita e que moveu as nossas vidas para fazer o bem. Por mais pecadores que nós sejamos, Deus ele nos guardou, nos ensinou a fazer aquilo que devemos fazer. E eu tenho procurado fazer aquilo que Deus fala no meu coração. E eu quero, se possível, se Deus assim permitir, continuar fazendo o melhor para a nossa cidade. Agradeço aos amigos, aqueles que nos apoiam, que sempre estiveram com a gente nesse tempo todo, foram muito importantes, né? Aqueles que seguem comigo ali no meu gabinete, o Anderson, o Matheus, o Fernando, que sempre esteve lá nos apoiando, né? Aquelas pessoas, amigas que sempre nos deram força, pode ter certeza. Como pré-candidata, minha vontade é continuar fazendo o melhor por Ituiutaba, porque eu amo essa cidade. Ela me abraçou, ela me recebeu, né? Eu vim para cá com 3 anos e meio, quando minha mãe sanguínea morreu. Eu fui abraçado pela minha outra mãe, né? E aqui eu vivi, depois dos 3 anos e meio, fui abraçado e amado por essa cidade, e eu tenho que retribuí-la novamente com o mesmo amor, com o mesmo carinho que eu recebi. Construir minha vida, a minha profissão, né? Não sei, né, assim, o tamanho do reconhecimento, mas eu vejo o carinho das pessoas, né? Elas retribuem com falas, com gestos. Eu agradeço muito a isso e eu agradeço a Deus por isso, né? Mantendo a humildade, a simplicidade, como sempre, porque eu acho que sem elas a gente não consegue seguir nada, nem na política, nem na vida profissional, nem emocional e nem familiar. Então, agradecer a vocês, agradecer a Deus, agradecer ao Pedro pela companhia, né, dessa entrevista aqui, e que possamos ter outras oportunidades, podemos estar aqui juntos. Com certeza. É isso aí, vamos agradecer. A gente também fica muito lisonjeado dos dois aqui, né, Zé? Sem graça agora. E é engraçado que quando o Diogão, né, eu conversei com meu amigo também, ele falou assim: eu achei que ia trazer uma coca gelada para nós aqui. Não, acho que tá ali esperando. Aí ele pegou e falou assim: você tem que participar de podcast. Eu falei: você tá louco, rapaz? De jeito nenhum, que eu travo. Eu pus o celular na minha frente, eu travo, rapaz. Não sei, pode fazer uma filmagem aqui comigo. Falei, não, tá. Mas agora que eu vim, rapaz, já pode agendar outra. Coisa boa, coisa boa. Eu morria de medo, né? Eu comecei a ver o podcast de vocês, acompanhar o de outros também que eu vi. O de vocês é excelente, parabéns mesmo. Demais. Obrigado, a gente fica Deu feliz. certo. E mais feliz ainda de estar ao lado do Iata, né? Que, como dizer, eu não fiquei assim sozinho, né? Você me ajudou muito. E aprendi, acabei aprendendo. E acabei aprendendo muita coisa. É isso. Né? Muito bom. E aí, Dudu? A gente tem uma lembrancinha aqui para os nossos convidados. Que Verdade. Que bacana. Personalizado. Isso é um oferecimento da JT Design e os nossos parceiros. Eu fui mesmo. Agora tem como provar, eu fui. Legal, gente. Muito bom mesmo, adorei. Beleza, a gente agradece aí os nossos convidados, agradece o pessoal que assistiu aí, 2 horas de podcast, né? Muito legal a nossa entrevista. Vamos agradecer e lembrar que semana que vem tem mais, né? Sim, tem mais. Semana que vem já entramos no mês de julho, teremos podcast, teremos um documentário que a gente vai fazer o lançamento. Depois, dia 6 de julho. Dia 6 de julho, mas a gente vai lançar no canal depois também, às vezes o pessoal não consegue assistir, né, no dia. E aí, Zé? É isso aí, pessoal. Queremos agradecer mais uma vez, Pedrão, Iata, foi bom demais. Patrícia, tá aqui, ó. Pessoal, tá todo mundo de olho aqui, tá todo mundo afim, viu? Tô mesmo, viu? E a gente agradece demais, ó. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu demais.